salve, acelerados! Bem-vindo à minha primeira vez de 0 a 100, o podcast dos acelerados. E olha, é assim, eu nunca tinha sido convidado, para falar a verdade. Assim, Mentira! Você já vê bastante tempo aqui todos os comentários, mas eu fui a primeira vez convidado, Ingo, porque você vinha aqui hoje. Nossa e Senhora. eles sabem de tanta coisa que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro de tudo, obrigado por estar aqui. Gerson, Kaká. Vocês são os apresentadores. Hoje eu estou aqui de... Não. Eu sou turista aqui. Ao contrário, eu não tenho nem roupa para estar nesse podcast. Precisa de roupa para estar aqui? Não, precisa de um black tie para estar aqui, ó. Rubens Barrichello, Rubens Gonçalves Barrichello, Ingo Ott Hoffmann. Já botaram tudo. Falei certinho aqui? Falou certinho. Muita gente acha que é Otto, mas é Ott. Duas das maiores lendas do automobilismo mundial no 0 a 100, o nosso podcast aqui. Gente, bem-vindos, muito obrigado, que honra ter vocês aqui na nossa mesa. Acho que tem assunto para uns 10 podcasts, né, Kaká? Tá fácil. Tá fácil. Então, eu acho que o mais legal aqui é começar contando uma história, a história de vocês, né? Porque todo mundo conhece a história do Rubens e todo mundo conhece a história do Ingo. E eu, apesar de ser muito apaixonado por automobilismo, conheci a história de vocês dois juntos quando comecei a conviver mais proximamente do Opala, dentro da loja do seu Rubão, do capacete, tudo isso. Rubito, como é que começou na tua vida o Ingo quando você era criança? Então, essa história vai ser ótima saber do lado dele, porque eu sempre falei e você abençoou a história que eu contei, mas... O que acontece? A primeiríssima vez que eu andei de kart com meu avô, quando ele falou que eu tinha que ele ia me dar um passarinho, aquela história toda, eu fui lá na garagem dele e era um kart. Essa primeira vez eu não me lembro com qual capacete eu andei, mas logo na segunda vez que eu andei de kart, eu já estava com um capacete laranja Vertigo que você tinha me dado. Então, deixa eu te perguntar, que ano foi o que você andou a primeira vez de kart? Você lembra quando 81. foi? 81? É. Não, então você já andou com o capacete que eu te dei. Que a história é a seguinte, Rubinho. Eu vou começar um pouquinho antes. Não, para falar a verdade, em 81 eu comecei a correr. 79... Tá. 79, 79 foi quando eu comecei a treinar. Meu pai me deixou treinando 2 anos. É isso aí. E quando eu comecei, eu estava já no nível bom. Em 79, eu estava voltando da minha empreitada internacional, que eu corri de Fórmula 3, 2, 1, que acabou não dando certo, depois a gente conta essa história. Eu voltei para o Brasil quando começou a Stock Car. Olha a coincidência. Eu voltando para o Brasil, quebrado, psicologicamente arrasado, minha carreira foi para o saco. Aí tinha a Stock Car que estava começando no Brasil. Eu, meio contragosto, comecei na Stock Car, porque um amigo meu trabalhava na McCann Erickson, que era a agência de publicidade da GM, que estava por trás da categoria. Eu falei, nós temos um patrocínio para você correr. Aí eu acabei entrando na categoria... 79. Aí eu acabei entrando na categoria e em meados de 79, eu aluguei uma oficina em frente ao Portão 7, praticamente vizinha de muro da loja de material de construção do teu pai. Isso foi 79. E aí eu tinha o meu Opalão lá. E você vinha, naquela época, 79, você tinha aqui 9, 8 anos? 8? Não, 79 eu tinha de 6 para 7. 6 para 7. E você vinha de vez em quando lá, sentava no Opalão e ficava com o volante e tal, né? Eu falei, pô, esse moleque aqui, porra. Aí eu tinha esse capacete que eu tinha ganho do meu tio, que ele trouxe da Argentina, um capacete argentino. O Induma, o capacete... Isso. O Induma é cópia desse Vertigo, Exatamente. Porque tem aquela abinha lateral. Então... E esse capacete era 0. Eu falei, pô, nunca vou usar esse capacete. Dei pro garoto lá. E nunca pensei que esse garoto ia se tornar o Rubinho Barrichello, entendeu? Mas o laranja do capacete original. Era um laranja muito parecido com o teu, sim, né? Sim. Da cor da... Coincidência isso, coincidência então, pura, olha que entendeu? coisa, eu não sabia. Mas o Opalão, ele ficava estacionado dentro da loja do Não. do lado? A loja de material de construção era na esquina. Tá. Aí está na Avenida Interlagos, em frente ao autódromo. Tem a loja da esquina e tinha uma loja... Era um prédio germinado, tinha 2 garagens. A minha era a segunda garagem. Do lado era a oficina de kart, não lembro quem era o preparador. E de vizinho de muro dessa loja de kart com a loja de material de construção do teu pai era
era a divisa, entendeu? E tem outro detalhe interessante, em 79, um dos maiores investimentos era telefone no Brasil. Sim, Vocês lembram disso, lembro. Cacá? Sim, é verdade. Era Igor. caríssimo ter telefone. Era um patrimônio. Era um patrimônio. Você E eu não tinha declarava telefone. Imposto de renda declarava telefone. E eu usava o telefone do teu pai lá, do escritório. O escritório do teu pai era quase que o meu escritório, entendeu? Aquela salinha passava por aquele Exatamente, corredorzinho, desembocava, lá em cima tinha um monte de material. Aí chegava lá o teu pai, alguém falou, eu tenho uma ligação para você. Eu ia lá, atendia o telefone. A gente era meio que... Era o meu escritório, lá, o escritório do teu Ele pai. falando entendeu? assim, parece que o Rubão era rico, que tinha telefone, mas Comércio, né? Tinha que comércio, ter. acompanha a ele carreira precisava ter, precisava ter naquela coisa. Não, mas comércio precisava ter, né? Então eu usava o teu escritório como mesmo, porque a garagem que eu aluguei ali em frente era uma garagem, não tinha lugar para nada, entendeu? Nem para botar uma mesa, uma cadeira. Então eu usava lá o escritório do teu pai como meu escritóriozinho, entendeu? E esse capacete, voltando ao capacete, eu te dei, mas nunca imaginei que você ia se tornar o Rubinho, né? Agora, a gente está falando de anos 70, esse ano, Sir Ingo Hoffmann completou 70 anos. 70 anos. Correto? Correto. De muita história, de muitas vitórias e muitos títulos. Então, a gente quer fazer aqui uma pequena homenagem aos 70 Uau. anos Da semana... faz pouco do tempo, Ingo. né? Cadê o Bola? Semana passada eu fiz 70, dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro? Foi dia 28 de fevereiro. Quase que você faz aniversário uma vez a cada 4 anos, hein? Pois é, aí seria um Rapaz. jovem. De 4 em 4, né? Ó, Ó, Um parabéns, senhor. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Opa, Foi nada, obrigado! Ingo! valeu, Ingão. Aê, Parabéns, obrigado. Igão. Nossa, agora alguém quer? Eu vou pegar um brigadeiro que eu Pode adoro. pegar, ele está aqui para isso. ó. Ó, botar aqui no meio. Coloca aí pra gente. Cara, e assim, Eu não ia pegar, mas eu gosto tanto do Ingo que eu vou pegar. essa história, eu já vou pegar, vamos se divertindo aí enquanto não acaba. Essa história, ela tem um pouco de ligação direto com a tua paixão pela Stock Car hoje, né, Rubito? Porque Tem, quando a gente começou a ver a sua história na Stock Car, depois da Fórmula 1, Fórmula Indy, voltou para o Brasil, muita gente falava, poxa, mas o Rubens correu de Fórmula 1, ele está tanto assim na Stock Car, mas a Stock Car era uma paixão sua, né? Ela soava no meu ouvido como uma coisa que eu certamente faria. Eu não tinha ideia. É mesmo? Eu não tinha ideia se eu me adaptaria bem, porque meu pai sempre foi muito direto. Ele falou assim, enquanto você estiver fazendo alguma coisa, não tente fazer várias. E eu fiquei muito tímido com esse negócio. Eu andava de Fórmula 1 e acabou. Eu treinava de kart de vez em quando e tal. Tanto é que em 96, quando quase eu fiquei desempregado da Jordan e depois eu fui andar de Stuart, eu voltei para correr uma corrida de kart, a contragosto do meu pai. Eu falei, eu vou correr de kart, pai, eu preciso... Eu tava com a autoestima. A gente volta Sim, assim, parece claro. que você não foi direito, por que não querem mais? O Mas maior você ia problema fazer é o o quê? psicológico, viu? Tipo Campeonato Brasileiro? Não, uma prova, a Grande já estava inaugurando, o Nicastro tinha 2 equipamentos, ele me emprestou um, e eu ganhei uma das baterias. E ali eu falei, opa, eu ainda seguia esse negócio. Então, e aí depois bem por aí. eu assinei com a Stuart e dei prosseguimando. Mas é sempre isso, né? Sempre uma coisa que vai mexendo. E aí a Stock, eu nunca tinha andado num carro fechado. Quando eu bati o tempo do Stig lá no Top Gear, eu nunca tinha nem pensado em carro fechado, eu não sabia nem... É diferente, né? Aquele lá era a mão... Câmbio à era esquerda, câmbio Na esquerda, H aqui. na esquerda. Tua camiseta Então- te corrige, acho que você tinha andado só nesse aí nas 1000 milhas, né? Não, eu tinha andado, é verdade, eu tinha andado né, nesse carro, mas esse Scott carro eu andei Cosworth. muito pouco, cara, porque, primeiro, é difícil quando você vem em 3, 4 pilotos para fazer, você tem 2 treinos, como é que você divide os pilotos, que é legal para 24 horas você ter 4 pilotos, mas para treinar é legal ter um só, sabe? Então Claro. eu treinei muito pouco no carro, eu não sabia quanto competitivo eu ia ser, mas eu sempre dava um jeito de assistir. Sempre, algum jeito eu assistia a corrida. E desde muito moleque, essa coisa da bicicleta, de eu pegar a bicicleta e ir pro autódromo, eu era um cara que hoje pode falar. O pessoal ali da porta era muito amigo do meu pai, então eu não precisava de credencial. Eu dava
de bicicletinha. Entrava direto, é. Meu pai deixava eu ficar lá dentro de bicicleta as 1000 milhas inteiras. Então eu Mas passava a você noite conseguia, lá. tipo, fim de semana de Fórmula 1, você conseguia Não, ali? não, Aí é já é outra mais... coisa. E aí de Fórmula 1 era um outro pessoal que ficava lá Entendi. na frente. Mas você estava falando, Rubinho, nos anos 60, eu não era vizinho do autódromo, como você sempre foi. Eu morava no Campo Belo, que não é tão longe também. Eu pegava ônibus. Era tradição, todas as quintas-feiras de tarde, ter treino livre em Interlagos. Então tinha treino de tudo. Tudo. Eu pegava um bola branca, descia ali embaixo, subia a pé, entrava, conhecia o... Lembra do seu Orozimbo? Sei. Vocês sabem quem era o Orozimbo, não? Não, ele Era o era o zelador do autódromo. É isso aí. Ele tinha uma casa, lá embaixo, a curva antiga, a ferradura que vem, Sim. ele tinha uma casa ali no meio, entendeu? Eu pulava E a aí, cerca, entrava lá, eu conhecia tudo. Eu frequentava o autódromo desde moleque como você, só que eu tinha que pegar ônibus, entendeu? Muito antes de pensar em ser piloto e de Muito entrar na antes, pista. mas é a paixão, né? Que Eu já cheguei a andar de Fórmula Ford com o Ingão andando de Stock Car. Você não sabe o vácuo que dava. Era a coisa mais perigosa que tinha. Era um Fórmula Ford descer a reta atrás de um daqueles Nossa, um Divisão paredão, né? 3 ou de um Stockão. Que o Stockão sim. andava pra caramba na reta. Só que Sim, você ia puxando. Assim. É. Agora, Ingão, a tua história começa... Hoje a gente vê a meninada começar no kart aos 4 anos de idade, Pois é, aos 6 pois é. anos no kart. É. Essa foto aqui, ó. Quem não está nos Nossa vendo e Senhora. está só nos ouvindo, depois entra lá no nosso youtube.com/acelerados, vocês têm nosso videocast. Ingão está do lado de um Fusca branco, que me parece um Fuscão original. Totalmente Só original. com os seus números aqui, você tá de calça jeans, moletom, um capacete no braço, indo para uma corrida, é isso? Tua Essa é primeira a corrida? foto da primeira vez que eu fui pro autódromo para minha estreia, entendeu? E se eu- 72. 72. Se eu observar bem essa foto, o pneu não era nem radial, era pneu diagonal ainda, entendeu? Era um carro totalmente original, sem o para-choque, que era obrigatório ter o para-choque. E a gente vê na imagem que está Santo Antônio. Esse Santo Antônio, ele era fake, era um tubo de PVC para fazer de conta que tinha, porque a vistoria técnica naquela época não existia, né? E era um carro totalmente original. E o detalhe, o número 22, que hoje é o número do Paulão, todo mundo que acompanha também sabe que o Paulão é 22. Eu usei o número 22 para fazer uma média com meu pai. Meu pai tinha nascido dia 22 de janeiro. Certo. E eu queria amolecer o coração do velho, então eu falei, vou usar o número Esse 22. carro era dele, era seu? Não, esse carro era meu. Esse carro era meu. Eu já trabalhava desde os meus 14, 15 anos com meu pai como office boy. Meu pai ele é diretor de uma empresa lá na Avenida Celso Garcia, lá na Penha. Eu pegava ônibus na Penha, na Avenida Celso Garcia, para o centro de São Paulo, Conheço fazer bem. pagamento de banco, pagar fatura, receber cheque. Eu trabalhava desde moleque, entendeu? Lógico que meu pai me ajudou a comprar o carro, mas uma boa parte desse carro quem comprou fui eu. E outro detalhe, em 72, o Fuscão era meio que o top de linha no Brasil. Sim. É uma coisa surreal pensar isso, entendeu? É. Hoje a gente tem cada nave andando na rua que é um negócio incrível. Né? O Fuscão 1500 era um... E como é que foi esse primeiro dia? Cara, foi muito legal, porque tem uma história por trás aí que é o seguinte, você acabou de falar, Jéssica, que hoje a garotada começa com 4, 5, 6 anos, né? Eu tentei começar a correr no kart com 14, 15, mas meus pais não deixaram porque falaram que era esporte de risco e de ricos. Eles tinham razão na parte do... Tinha uma De certa rico, razão. pelo menos, com Não, na certeza. parte do rico, sim. Aí eu completei 18 anos em 71. Tirei a carta. Em 72, quer dizer, eu já estava com 19 anos completos, eu fui fazer a minha estreia. Era um festival internacional chamado Festival do Ronco. Eu descobri que tem esse campeonato, como rato de boxe, sabia tudo. Me inscrevi na federação, fiz exame de saúde que precisava fazer, mas na semana da corrida eu não queria fazer isso escondido do meu pai. Aí eu falei, cara, eu sentei com ele, com minha mãe, e falei, olha, domingo vai ter uma corrida entre Lagos, eu vou participar. Tipo já... Tô só avisando. Só estou avisando. Comunicação, Mas né? eu usei um argumento muito legal que foi o seguinte, eu quero ir lá para ver qual é a do esporte. Pode ser que eu chegue lá, tome um puta susto, vou desencanar da ideia. Pode ser que eu perceba que eu não tenho talento, vou desencanar. Eu não quero ser um frustrado, entendeu? Aí, com esse argumento, eles falaram, tá, vai lá para ver qual é, entendeu? Então, eu usei o número 22 para amolecer mais o coração do meu pai, fiz a corrida e eu nunca vou esquecer, o grid foi definido por sorteio. Eram 6 voltas na pista antiga de Interlagos, 8 quilômetros.
Eu larguei em 44º pelo sorteio. Nossa. Cheguei em 7º. Quer Ô, dizer, louco. puta corrida, né? Cheguei em casa de noite e era, alegria estampada. Obviamente, a família queria saber, Igor, qual é? Pô, eu falei, é isso que eu quero fazer. Meu pai, pô, mas é perigoso. Minha mãe, muitas vezes eu faço palestra e eu conto isso. Eu fico emocionado porque minha mãe falou em 72, deixa ele seguir o sonho dele, entendeu? Quer dizer, olha que coisa incrível a mãe ter essa visão, deixa ele seguir o sonho dele. Aí meu pai falou, tá bom, então tem a minha bênção. Que mês foi entendeu? essa corrida, você lembra? Isso foi no segundo semestre de 72, lá para julho, agosto, mais ou O menos. Rubito era uma bolinha Eu tinha recém-nascida. 3 meses. Pois é. Você é de 72 também? É. E aí, depois dessa corrida, Igor, Cara, como é que foi? aí com essa corrida, esse Festival do Ronco teve mais 2 corridas em São Paulo, eu fui segundo e terceiro, teve mais 3 corridas em Curitiba que eu ganhei, e aí na sexta corrida o motorzinho do Fuscão fundiu. Aí eu fiquei sem carro de corrida, eu fazia faculdade de administração de empresa de noite, sem carro para ir para a faculdade, sem carro para Peraí, trabalhar. Porque Isso você é legal. você colocava o para-choque e ia para a faculdade. Colocar o para-choque para a faculdade. Que maravilhoso. Só, e o escapamento não tinha abafado, só até eu trocar as ponteirinhas, que tinha silenciado para aquela saída de cano mais retinho. Meu, Deixava um número, devia até... Deixava o número, A deixava. Ruth deve ter começado a namorar porque Não, você a Ruth comecei a namorar depois, entendeu? E o cano de PVC Santo Antônio ia, eu Não, tirava? esse é um detalhe importante. Nessa primeira vez que eu cheguei em casa, meu pai falou, então, é isso que você vai, mas eu vou te pagar um kit de segurança. Eu falo que é assim, um Santo Antônio decente, que foi um primo meu que fez uma oficina que ele tinha, e um capacete e um macacão. Aí eu comprei um capacete Bell, que já era um top assim, e um amigo meu trouxe um macacão da Carnaby Street Formula 1 de Londres. Lembra desse macacão, não? Era um meio cinzinha, um tinha negócio... cinzinha, isso aí. tipo um pijamão, assim, né? Tipo por aí, exatamente. Então, meu pai me garantiu nessa da parte de segurança, entendeu? Mas aí, eu despontei por negócio, aí meu pai virou um fã número 1 do negócio. Aí, através dele, eu consegui o patrocínio da Creditum, Aqui, ó. que está na outra imagem aí. Aí o Fuscão Creditum já. Isso já em 73, essa é uma categoria Fuscão preparado, divisão 3, mas com pneu radial. Mas esse aqui já não dava para ir para faculdade. Esse já era o carro de corrida oficial. Carro de entendeu? corrida oficial. Eu achava o máximo, porque eu ia com ele para a pista, entendeu? Eu saía da oficina do Giba, do falecido Giba, pegava a marginal não existia ainda, a marginal terminava na Ponte do Socorro. Pegava a estrada por trás ali, chegava no autódromo, corria e voltava com ele para a oficina andando, entendeu? E público aqui, você já estava profissionalizado praticamente, já estava começando Tava. E o público naquela época, não dá para comparar com o público de hoje, é impressionante o que tinha de público a mais. A mais, né? A mais. É uma coisa impressionante. Era uma opção de lazer, né? E uma coisa interessante, esse campeonato de carros Divisão 3, tinha categorias de pilotos estreantes e novatos, eu corria nos novatos, e depois tinha PC, piloto de competição, e POC, piloto oficial de competição. E você, para subir na graduação, você tem que ser estreante, depois passar para novato. Aí eu estava correndo novato na Divisão 3, estava ganhando corrida, e no meio do ano, a Federação Paulista falou que você agora é PC, piloto de competição. Quer dizer, eu fui correr em outra categoria. A única diferença que havia nos carros era que, em vez de pneu radial, passou a ser pneu slick. Tá? Mas eu não me senti confortável. Falei, cara, eu escrevi uma carta para a federação dizendo que primeiro que eu estava lidando um campeonato de novatos, falei, eu queria ganhar um campeonato. Falei, eu não quero graduar para piloto de competição, para PC. Usei um monte de argumento, que eu não tinha experiência, que eu não estava para... Não, você tem que correr. E na PC tinha lá o Guaraná, Alfredo Guaraná Menezes, que era um fera, entendeu? Eu falei, cara, a encrenca vai ser grossa, né? O ano passado eu estava com meu Fusca ainda e voltando para a faculdade, agora os caras já querem me colocar de slicão. Aí me colocaram de slicão, de PC, primeira corrida fiz pole e ganhei. Eu falei, caraca, e fui campeão aquele ano. Aí o cara da federação falou, tá vendo? Tava certo. Mas você foi campeão com os pontos somados da Novato? Não. Recomeçando ali? Recomeçando do zero, cara. Ganhei um monte de corrida. Olha que legal. Cara, foi muito legal. E eu tinha o maior respeito, como até hoje, eu tenho o maior respeito pelo Guaraná, entendeu? Um baita de um piloto, cara, um piloto fantástico. O Guaraná, ele correu muito com o meu tio, né? Com o Darceu. Sim. Eu via correndo, realmente, o Guaraná era fora da curva, muito bom. Aliás, aquela época toda tinha muita gente boa. Essa é a famosa Divisão 3 que criou tantos pilotos e foi berço de tantos pilotos. Nelson também, né? Você chegou a correr de Fórmula 3? O Nelson, eu corri com ele em 74 na Fórmula Super V. Ele não correu né? de Divisão 3. Divisão 3 ele não correu, aqui, não. Ó, a gente tem aqui mais um Fuscão e tem
A famosa Brasília. Brasília. Aí já é 7.4. Isso é 7.4, é. Essa Brasília foi o seguinte, cara. O Giba era o preparador do meu carro. Era um cara muito bom, já falecido há alguns anos. E a Brasília foi lançada no final de 73. Lembra disso, Cacá? A Volkswagen lançou a Brasília. Tinha 4 anos, mas eu lembro. Pois é. E aí um dia, olha essa história, ele falou para mim, ele comprou uma Brasília 0. Aí ele falou, nossa, a Brasília tem uma aerodinâmica incrível, hein? Eu falei, pô, como é que você sabe disso, Giba? Não, que eu botei na marginal a 100 por hora, tirei o pé do acelerador, botei no ponto morto, deixei ela rolar, ela foi rolando. Túnel de vento do Toto Wolff da época. Aí, cara, compramos essa Brasília 0 bala, que não pode sim dar crédito, e essa Brasília fez história, porque ela revolucionou a Divisão 3. Sim. Era uma Brasília que tinha uma das grandes inovações no câmbio Hewland de Fórmula 3, que tinha um câmbio escalonável, eu podia acertar a relação de marchas, só que na Brasília o câmbio era montado, no Fórmula 3 o câmbio era montado atrás do motor, Sim. e na Brasília é montado na frente. Então o câmbio era o contrário, era a primeira no lugar da quinta, segundo lugar da quarta, Nossa Senhora. Então eu tinha que guiar o carro com o câmbio ao contrário, entendeu? Então, Como se fosse mão inglesa. mão inglesa. Só que o câmbio Só que inglês. você do lado da mão normal. Aqui. E, puta, naquela época, a meta era baixar de 3 minutos e 30 no circuito antigo de Interlagos. Eu tinha virado uma vez com o Fusca ainda, na classificação das 1000 milhas, que o Alex Dias Ribeiro correu comigo, 3:29.800 alguma coisa. Falei, porra, o Ingo baixou de 30 e tal. Primeira vez que a Brasília foi para a pista foi 3:25, entendeu? Já foi assim Nossa, já foi um espanto. Foi um banho, foi um espanto, entendeu? Você chegou a andar no circuito Velho, antigo, andei, né, Rubito? andei. Quantos anos? Cara, sabe uma coisa? Eu tô pensando aqui, se eu cheguei a guiar um H... não, eu guiei aquele carro do Stig, mas eu acho que não é ao contrário, que nem você está falando. A primeira não é. A primeira é normal, é pro teu normal. lado. Você senta do normal. lado de cá. Então, é, é normal, né? é normal. Mas no caso dele não era, né? E eu, para pegar a mão, eu peguei eu tinha lá um Luiz Funileiro, que era um funileiro. Falei, Luiz, fica sentado do meu lado aqui, falando aleatoriamente de números de 1 a 5. Ele falava 3, eu pum, 2. Eu ficava treinando a cabeça, entendeu? E nunca errei uma marcha. Você guiou lá no Mundial de Kart invertido o DD2. O DD2 que o cara montou errado, para reduzir era para subir e ao contrário, né? Quando eu guiei o Fórmula Ford no Interlagos Grande, eu fiz 2 treinos amaciano, porque meu pai tinha comprado, era aquele carro que tinha caído que eventualmente a gente já falou que depois ele deu PT, que eu ganhei um carro 0. Mas eu andei amaciano e virava 3:20, 3:15 e depois a minha última classificação já virava 2:55, assim, sabe? Caramba. Então, Porra, que e foi a Fórmula Ford a última vista, né? No caso nessa pista, porque depois disso, o ano seguinte, 1990, já construiu. Foi a mudança, né? Já isso. mudou, né? Quando o Fórmula Eu 1 corri foi o último uma prova de Paulista de marcas, corri dividindo o carro com a Regina Calderoni, né? Acho que foi uma das primeiras mulheres ali da que corria, Stock Car, né? correu de estoque. Eu dividia um carro com ela. Não sabia, e foi a última corrida de marcas acho que foi em dezembro de 89. Pô, eu vou gravar mais com vocês, eu me sinto novo e aí aqui, acabou. cara. Aí foi a única corrida que eu fiz no Interlagos Antigo. Corri uma vez só. Mas eu vou te falar que mudança de vocês- pista foi que ano? 90. 90? Vocês tiveram um privilégio, porque toda vez que eu vou em Interlagos, eu fico imaginando o que era Cara, você não tem noção que passar era. aquilo lá e Espetáculo, fazer aquele ovalzão. Não, eu me espetáculo. lembro tanto de maravilhosa. ver da laje da minha avó uma corrida de chuva, uma corrida que o Raul Boésio veio. Foi sei. um primeiro ano que ele estava vindo e que você ganhou na chuva. E eu acho que ele chegou entre os 3 primeiros, o Raul. Mas assim, era impressionante porque o carro deles, principalmente... Era estoque, Robito? Era estoque, Opalão. Aí o cara não vinha na 1 por fora, porque o carro não ia nunca voltar, então ele grudava por dentro. Só que eu ficava matutando, falava assim, mas peraí, no kart, na chuva eu preciso ir para fora. Se eu falar pro Ingo, ele precisa ir para fora lá. Mas hoje, guiando Stock Car, tem hora que você não consegue nem pensar em ir lá para fora, porque o carro, ele dobra muito, aquela Mas coisa, aquela né? pista era a curva 1 e 2, cara, é um espetáculo. E você falou do oval, eu corri umas 500 milhas com essa Brasília no anel externo, entendeu? Interlagos só Interlagos no externo. anel externo, Porra. Eu nem sabia que tinha feito Teve coisa lá. algumas corridas de 500 milhas.
E tem uma história legal com essa Brasília nessas 500 milhas. A Brasília era de reta, perdia feio para os Opalas e para os Maverick, óbvio, né? Mas chegava não e dois, cara. Eu costurava os caras, entendeu? Eu vinha, entrava na reta e me passava. Mas fazia de pé embaixo, não? Como é que Fazia, era? fazia de pé embaixo fácil com a Brasília. Fácil, Mas os Opalão e Maverick não. não. Os caras tinham que vir lutando, né? Vi naquela briga. Não podia tirar o pé total. Se também, tirar não, o pé né? também... Aí chegava na freada da 3, eu passava de novo. Ganhou, acho que foi tinha o Maverick da Hollywood, lembra? Um baita de um Sim. canhão. Ganhou disparado. Mas Esse carro existe não sei se... Tá no museu. no museu do... Tá no Junto museu, com né? a Brasília. Tá lá no museu. no Junto Rio com a Grande do Brasília. Sul. E E é o junto com a próprio Fórmula carro ou é Ford do réplica? Rubinho. É o próprio Acho que carro. é o Tá lá próprio no carro, Passo é. Fundo. No Passo Fundo. Tá lá o carro do Paulo, Rubinho de Fórmula. Mas então, eu já te falei isso, né? Já me apresentaram 5 Fórmula Ford meu. Ah, é? Eu não sei qual que vai é mais saber. Entendi. o real. Entendi. Tem... Lá no museu tem um seu, que não sei se é o original e tal, né? Do lado do carro do Christian, tem né, Arisco, patrocinador e tudo, o Philly Shave do Christian. Aí tem ele foi um ano antes do que eu. Isso, exato. Mas os dois carros estão lado a lado lá Tá. no museu. Agora não sei se são originais e tudo mais. É o museu do E Paulo tá- Trevisan. Paulo Trevisan, um grande museu. Aliás, para quem Fantástico, gosta fantástico. de automobilismo, vale a pena. Eu quero é visitar. incrível. Tem incrível. 4 andares, coisa É, mais linda museu do mundo. europeu, padrão Europa, tudo certinho. Espetacular. O cara é sensacional. E tá a Brasília do Ingo. Sim, sim. Essa coisa do... E tá o Mas é uma Maverick réplica. Hollywood é uma, também. É uma réplica. Essa coisa de fazer o externo, eu nunca fiz. Mas uma coisa que valia a pena, mas era muito perigoso, era que assim, tomava bandeirada ou recebia a placa, porque não tinha rádio, a placa para vir para o box. Então você fazia a 1, a 2, a 3, ia direto para a junção, Sim. mas o que dava de porrada, É. o cara saindo da junção e o outro... E você sabe que nessa da junção, por isso chama junção, quando vem do lado pelo anel externo, vem para a junção, tem um pequeno desnível assim, entendeu? É. E nessas 500 quilômetros, meu carro estourou o para-brisa ali, porque o cara dava uma torcida e quebrava o para-brisa. E muitos carros quebraram. Sabe o que eu fiz? Falei, cara, no meio da coisa, falei, cara, isso aqui está criando uma bolsa de ar. Eu preciso deixar o ar passar. A gente tinha um extintor preso do lado aqui com aqueles grampinhos. Soltei o extintor e joguei para o Para-brisa de trás. vidro de trás. E quebrou o vidro, o acrílico, né? Mas imagina se esse extintor pega no Passa. para-brisa do cara de trás. Será que hoje... Total inconsequência. Será que depois da reforma seria possível fazer uma volta no circuito Dá, antigo? dá sim. Dá Mas- sim. Dá sim. Não, que Dá. seja uma volta de demonstração. Na verdade, Dá. a 1, a 2, a 3 você faz Faz, até né? a junção, mas você vê... você não vai fazer o miolo. Miolo, né? Não, na verdade, você não faz exatamente igual, mas assim, quando você chega ali na ferradura, a ferradura é onde a polícia treina ali embaixo. Sim, fica ali no Aí meio. o começo da ferradura é igual, mas o final já é o laranja. E antigamente descia mais, Descia entendeu? mais. É. Agora, você voltando, a gente fazia o lago na contramão, mas o lago ele Mais não aberto era por quadrado, fora. ele era redondo, assim, bem arredondado. Aí você ia para o sol tá lá, que os carros param o carro. Aí você vem para o sargento, que o sargento é onde os helicópteros param hoje. E o laranja é o mesmo layout, mais ou menos, mas uma mais para cima. Isso. Que é onde HB20 fica parado, Sim, aquela sim. coisa toda. E depois aí juntava igual. Mas eu não sei se o Ingo concorda comigo. Esta junção, ela foi muito bem feita, porque era uma curva difícil de Muito, fazer. Você muito. entrava, Ela aí afundava. ela tinha uma cambagem que te jogava para baixo, mas depois ela completamente desplugava. Tipo um Oruja, assim, bem mais lento, mas que quando você saía tinha essa coisa... E de fundamental importância, porque na saída dela tinha a subida. Subida toda, né? Da junção. Você tinha que sair bem dela para carregar a velocidade para a subida, para aquela reta toda, entendeu? A junção, hoje, do jeito que ela é, acho que é a curva mais importante, né, de Interlagos. Sim, você tem a também, reta inteira, também, né? também, Você aham. sabe... Mas dá vontade Muito ali de Dá para fazer ela. Dá. pedir para deixar Dá. a velha tá lá. E se a gente E a velha é fizer- muito mais rápida do que a de hoje. Se a é gente muito fizer um mais rápida. episódio especial do Acelerados, ir lá um dia no autódromo, falar com a administração, eles cederem pra gente fazer esse documentário mostrando como era o antigo, andando, legal. dando uma voltinha. Ficaria legal, hein? ó. Sensacional, mas Já eu deixo- acho que hoje tem que ter umas obras de infraestrutura que tem que tirar, né? Umas barreiras, uns alambrados. A gente vê o umas que coisas. daria pra fazer ali, o resto a gente faz com computação gráfica ali, monta, faz um
o esquema. Eu acho que, assim, né, como tudo no Brasil, a gente tem problema de Jacarepaguá. Então, vamos fazer a Olimpíada, destrói o autódromo. Interlagos, puxa, vamos fazer o novo, destrói o velho. E você vai para Nürburgring, até hoje está lá. O antigo está lá, o novo. Eles conseguem fazer o novo dentro. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, eles conseguem fazer a Olimpíada em Sochi e fazer o GP também no mesmo lugar. Então, aqui o Brasil tem uma política, né, muito esquisita de você ter que destruir uma coisa para fazer a outra. E o Autódromo de Interlagos ele poderia muito bem conviver hoje com os dois traçados. Com certeza. Verdade. Do jeito que, assim, teria que fazer aquela situação de Nürburgring, né? Que você assina um papel que você é responsável por você mesmo. Não tem bandeira amarela, não tem... Você correu em Nürburgring, Rubinho? Não, eu já fui várias vezes, assim, eu estava lá para correr no novo, estava com um amigo, assim, você vai lá, paga os... Sim. Os, como é que chama? Os euros, a taxa, o pedágio, né? Volta, né? Você paga um pedágio. Paga um pedágio e vai e sai. E aí você está no meio da reta, 200 por hora, passa uma moto a 300. Então, é muito maluco. Eu corri lá de Fórmula 2 e 3,24 horas. No circuito antigo? No circuito antigo. 24 horas. Foi você que contou a história que são tipo 1000 pilotos no briefing, né? Das 24 horas. É uma loucura. Agora, eu vou te falar. Ontem eu cheguei em casa, o Dudu não viu que eu cheguei. A gente está falando da mesma... Só para você entender que estamos falando da mesma coisa. Ele não viu que eu cheguei, de repente eu olhei, ele estava andando de Porsche em Nürburgring longo. O Fia da Mãe virou 7 minutos e 47. E assim, é rápido. Não sei como é que ele lembra a parte final da pista, mas é muito rápido, assim, sabe? 7h47 e tava na frente, assim, Fia da Mãe. E depois, de noite, eu tentei andar, mas eu não consegui baixar de 8 minutos e 4. Só para deixar claro que eu bati Mas bastante. lá é o seguinte também, Rubinho, quando você baixa, não é de 2, 3 dedos, você baixa assim de balde, de 4, 5, 6 acertou por um pouquinho, volta, né? aquela volta, vem 2 minutos. Sabe um piloto que é apaixonado por essa pista até hoje? Você com certeza, mas o Farfus. O Farfus, ele anda muito Ele lá. só fala que eu não posso deixar de guiar nessa pista. Eu já vi vídeos do Farfus guiando. E 8 metros de largura, Vou né? até comemorar com mais um brigadeiro. Agora, uma coisa legal, você falou de videogame, eu já andei em Interlagos antigo no Automobilista. Tem lá, quem gosta de guiar no game, é uma baita experiência gostosa para ver como é que é a pista que a gente tanto gosta, tanto anda, como era antigamente, né? Ingo, 74. 75, você já foi para o exterior. Aqui, é paralela a... Aqui é Fórmula 3. Mas peraí, tem uma categoria... Tem um capítulo antes, que é a Super V. Super V, paralela à Divisão 3, em 74, no Brasil estava estreando a Fórmula Super V, que foi uma categoria muito forte, durante muitos anos. E eu estrei na Fórmula Super V, junto comigo estreou o Nelsinho Piquet. Vocês falam Nelson, né? Eu falo Nelsinho. O Nelsinho eu achei meio... Quando você falou Nelsinho, eu achei meio novo, né? Porque ele tem mais ou menos a minha idade. O Nelson, Pô, olha, a Creditum tá com você lá fora, velho. Também. Aí eu fiz a Fórmula Super V e o meu chefe de equipe era o Wilsinho Fittipaldi, que foi o ano em 74 que o Wilsinho estava no Brasil construindo o Copersucar. Lá na oficina, ao lado do teu pai ali também, né? E aí o Wilson chegou no final do ano e falou, puta, Ingo, aqui no Brasil você não tem mais o que fazer, tem que correr lá fora. Aí, puta, eu não tinha patrocínio. O Rubinho comentou que a Crédito estava comigo. A Crédito entrou comigo na Fórmula 3 na terceira ou quarta corrida. As primeiras corridas eu estava com carro branco, entendeu? O que era a Creditum? É uma corretora de valores. A XP da época, o BTG. Mas não era a Creditum que estava na Brasília? Também. E é o seguinte, voltando um pouquinho, a Creditum era de um turco, chamava Jorge Calil, que era o patrão do meu pai. Isso, porque eu li essa história no livro, muito bem feito pelo Thiago Mendonça. E essa Creditum do Jorge Calil, ele tinha essa corretora e tinha uma tecelagem, onde meu pai era o diretor. E é uma história legal também, essa que meu pai é daqueles alemãozão, um corretíssimo, entendeu? E ele fazia um baita trabalho administrando essa tecelagem, onde eu trabalhava também. Aí o turco, a gente chamava de turco, o Jorge, falou, pô, alemão, você já foi conhecer a tua terra na Alemanha? Não, meu pai nasceu no Brasil. Então vai, a empresa paga tudo para você. Eu falei, não. Por quê? Não, pelo trabalho bom que você está fazendo. Eu falei, você está me pagando, nada mais do que eu fazer o trabalho correto. Aí quando eu comecei a correr com Fusquinha lá atrás, depois com a Divisão 3, o turco falou, puta, o alemão não, meu pai não
não quer viajar, mas então eu vou agradecer ele patrocinando o Ingo, entendeu? Olha aí. Ele patrocinando o Ingo, meu pai não podia negar, entendeu? Então foi desse jeito que aconteceu. Eu fico emocionado, arrepiado contando essa história, porque quando a pessoa é correta no que faz, fica emocionado. Não, olha... Vale a pena ser correto, Vale né, a Ingo? pena, é. Então, graças o meu pai ter sido muito correto, o Turco queria agradecer ele me patrocinando, entendeu? Aí meu pai não teve como recusar, entendeu? Aí eu corri no Brasil 73 e 4 com o patrocínio da Crédito, 75 fui com grana própria, vendi o que eu tinha no Brasil, meu pai ajudou com grana. Aí na terceira, quarta corrida, o Turco falou, tá aqui, Hoffman, quando você precisa do teu filho correr lá fora, entendeu? Aí pintamos Porque a o carro tua lá. ida para a Europa foi cara e coragem, né? Cara e coragem, carro branco, cara e coragem total, entendeu? Arrumou a equipe lá. Qual era essa equipe? A equipe foi o seguinte, era totalmente particular. Eu comprei o carro, comprei os motores na Nova Motor, na Itália, né? E o Wilson me arrumou um chefe de equipe lá, um tal de Clive, que tinha corrido com ele nas fórmulas de acesso lá. E o cara me ajudou, entendeu? Mas era uma equipe particular. A gente alugou um galpão lá. Tinha um mecânico lá, um inglês, o Ken, um velhinho que... Naquela época, a Fórmula 3 é bem diferente que hoje em dia, entendeu? É. Não dá para Nossa, comparar. só Hoje, você contar a O história. automobilismo comprou, era diferente. tudo, não tem tudo. nem, né, até a Esse Fórmula aí- 1 também, Essa, completamente essa diferente. pista é qual? isso é Cadwell Park. Isso é Cadwell E Park. esse aqui é o salto, deve ser o salto que as motos fazem hoje Exatamente, Lá em exatamente. Cadwell, É o né? mesmo lugar que as motos saltam, entendeu? E então eu fiz 75 com o patrocínio da Crediton, que me patrocinou também na Fórmula Super V. também. Na Fórmula Super V, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, Então você foi e voltou daí. Não, eu fui, em 74 eu corri na Divisão 3, com a Brasília, paralelamente à Fórmula Super V no Brasil. E depois você foi 75 eu fui para a Inglaterra, fui e já fiquei lá, entendeu? Entendi. Compramos o carro e tal, e corri, ganhei corrida. E naquela época tinha três equipes oficiais na Fórmula 3, a March, Raut e Modus. O único cara que ganhou a corrida com a equipe particular fui eu. Os outros, todas as corridas foram vencidas pelos carros de fábrica. E depois desse capítulo de Fórmula 3 em Gotem? Aí aqui. aí chegou mais ou menos lá para julho de 75, eu correndo Olha a largura, vocês não estão vendo e estão ouvindo, depois entre no YouTube que eu vou te falar que é muito legal. Olha a largura desse pneu, isso é um Fórmula 5000. eu vou contar a história desse carro. Esse carro, aí chegou em meados de 75, o Wilson falou, puta, Ingo, você vai fazer um teste de Fórmula 1. Porque ano que vem nós queremos ter 2 carros na equipe, vou selecionar entre você e o outro brasileiro, que era o Alex Dias Ribeiro. Pessoal, em 72 ele estava com o Fusca, indo para a faculdade, cano PVC, começou a andar, tal, não assim. sei o quê, fez a corrida, achou legal. Não deixe de sonhar, é isso que você está Pula, falando. pula 3 anos, pegar vai fazer um teste de Fórmula 1. O Rubinho falou uma coisa importante. Quem acessar meu Instagram tem uma frase lá que é Run your risks, follow your dreams. É isso aí. Não pode parar de sonhar, entendeu? Cara, que legal. Essa é a minha frase, entendeu? Tem que correr atrás do sonho. Aí eu falei, Ingo, eu quero que você teste o Fórmula 1, mas é um salto muito grande, Fórmula 3 para Fórmula 1. Então, aluga um Fórmula 5000 para você pegar a mão no carro mais rápido. O 5000 foi aquele que depois eu fui correr, que era o australiano, que tinha... Isso, motorzão V8, 5 Isso, litros. com um pneuzão atrás. Então, mas ainda é a mesma escola, ainda é a mesma categoria, eles querem né? deixar aquele pneuzão atrás para tudo isso, mas aí é Silverstone. Aí é Silverstone, exatamente. Isso aí é Silverstone. E essa corrida foi super bem, cara, porque eu era um paraquedista ali. E né? aqui você deixou de homenagear seu pai, né? Não, Do 22 e já está no 17. Isso é o seguinte, esse carro é do inglês, acho, se não me falha Não vai falar que é coincidência. Não. Não, o 17 isso é coincidência. O dono desse carro era um piloto inglês que se chamava Tony Dean, eu acho. Ele tinha sido preso. Imagina. Aí o carro dele estava parado, eles conseguiram alugar para mim num precinho bem, bem camarada, entendeu? Eu fiz 2 corridas, uma em Brensett, no circuito grande, e outra em Silverstone, com esse carro para pegar a mão para andar, num carro mais forte. E foi legal, porque eu era um paraquedista, chegando lá, um molecão, chegando na Fórmula 3. E classifiquei super bem, entendeu? Aí tinha todas as feras da Fórmula 3 do meu lado ali. O Gunnar Nilsson, Larry Perkins, os caras que estavam dominando a Fórmula 3. Porque eu era o cara deles ali dentro, entendeu? Da Fórmula 5000. E aí, nesse contexto, Ingo, a Copersucar sendo feita no Brasil,
o Wilson falou para você ir lá fazer o teste e tal, para você sentar no Fórmula 1, mas você já tinha ideia que ele tinha planos para levar você para correr? Não. Eu sabia que tinha possibilidade, mas não sabia se ia acontecer. Aí eu acabei fazendo o primeiro teste com o Fórmula 1 em Silverstone também, que era o circuito antigo, que tinha a Woodcote, a curva rápida, que entrava na reta dos boxes, que era uma curva... Eles fizeram uma gincana bem de alta ali, bem de alta, mas nada a ver com o circuito de hoje. E o primeiro teste, e a ideia dele, o do Wilson, ele falava, vou fazer um dia de teste com você, 2 semanas depois fazer um dia de teste com o Alex. Aí eu fui para o primeiro dia de teste, o chefe da equipe era o Joe Ramirez. Antes dele ser o cara famosão, Antes né? dele ser Joe Ramirez, era o Joe Ramirez, é isso? Joe Ramirez trabalhou na McLaren com o Senna? Sim, com o Senna há muito tempo. Projetista. E aí ele falou, Ingo, você vai sair nas primeiras voltas, você não vai passar de, sei lá, X mil giros, eu não lembro quanto. Para pegar a mão, né? Eu saí do box, não estava acostumado com a largura, o pneu traseiro direito, eu já dei uma raspada no muro, porque é outra dimensão, né? Aí, primeiro, eu não passei de giro mesmo, mas tinha uma mancada lá naquela época, eles contam giro stag, né? Stack. Que ficava o vermelhinho que mostrava levava a espia, né? É. Aí durante a corrida, você passava disso, você soltava o cinto e ali apertava o botão para trazer a espia de volta, entendeu? Você também fez isso ou não? Para não entregar que você chegou no box. Aí o que os caras faziam, eles passavam um giz no botão. Você vai com a luva lá para apertar o espia. Ele fala, pô, o giz não está mais seja, lá. Entendeu? Cobra engolindo cobra, né? Aí eu andei as primeiras voltas nesse giro certinho. Aí eu disse, você já virou mais rápido que você virou com o teu Fórmula 3 aqui. Aí depois você fala, liberou a potência, né? Fui andando, virei bem esse dia, cara. E eu estava super à vontade no carro. Aí, foi legal. Pensei, o próximo teste vai ser do Alex. Você lembra quantos cavalos tinha mais ou menos esse carro? Menos que os carros de rua aqui hoje. Mas era um câmbiozão H. Câmbio H, 5 marchas, câmbio Williams, devia ter uns... Acho que um Stock Car, motor no Stock Car. Quanto tem um Stock? 480? 450 cavalos hoje. Acho que tem uns 480, 500, quando muito, mas é outro peso, né? E a única dificuldade que eu senti, acho que todo mundo sente, é a aproximação, a frenagem, né? Porque de resto é... E, assim, mas por que você acabou andando no 5000 e não num Fórmula 2 da época? Não sei. Mas acho que é uma questão comercial, preço. Tá. Eu não lembro de ser, mas acho que é uma questão de preço. Tá mesmo. bom. Que eu tava... Porque tinha muito cara de Fórmula 1 que nessa época andava de Fórmula 2, né? No ano seguinte, corri de Fórmula 1, junto com os caras de Fórmula 2, junto com os caras de Fórmula 1. Aí passou uns dias e eu falei, você vai fazer outro dia de teste lá. Eu falei, caraca, meu. Porra, então animei, né? Aí na segunda vez que eu fui lá, cara, tava o Emerson lá, 75. O Emerson tinha sido campeão em 74. O Emerson era o meu... Era o deus da época. Meu Deus, eu falei, caraca, o Emerson tá aqui, meu. Bom, para resumir a história, andei bem pra cacete, modéstia à parte, entendeu? Aí teve uma hora lá que, o Wilson e o Emerson sumiram. Mas o Emerson tinha uma Mercedes Limousine que era do tamanho de um ônibus. Ele parou numa curva, você faz o circuito antigo de Silverstone, faz a curva do box, direito, uma curva para a esquerda, uma direita fechada. Copse. Aí a Mercedes estava lá em cima do barranco da Copse. Eu falei, cara, eu vim caprichando, Rubinho, mas vinha. Botava meio de lado e virei um puta tempo no final do dia. Pra você ter ideia, cara, a pista de Silverstone era a pista de teste da Fittipaldi. E tipo, 1 mês, 2 meses, quando muito, antes desse meu teste, tinha sido o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Eu acabei virando, se não me falha a memória, uns 7, 8 décimos mais rápido que o Wilson virou na classificação, o que me colocaria naquele ano como 15º no grid de largada. 75. Para um carro brasileiro, no primeiro ano, era uma coisa assim, fenômeno. Excepcional, entendeu? E aí, nessa época, o Wilson estava correndo na Copersucar, cara? Estava correndo ele. Aí, voltando de Silverstone para casa, eu tinha um Ford Capri velho. O Wilson falou, me dá uma carona para casa. Ele morava em Reading. Eu falei, estava resolvido, você vai ser o piloto ano que vem. Eu falei, caraca, meu. Aí, me encontrei na frente de um dilema muito grande, porque eu sabia que eu não tinha experiência para estar lá. E era um carro só que tinha na Não, ele falou o seguinte, falei, o ano que vem vão ser 2 carros. Eu primeiro, você segundo. Ele falou uma coisa muito legal, falou, olha, você naturalmente é mais rápido do que eu. Então vamos aproveitar o primeiro ano de você, 76, para você conhecer as pistas, pegar a manha, aprender tudo.
Aí em 77, eu, Wilson, paro e nós pomos outro brasileiro. Fica você como primeiro, outro brasileiro como segundo. Falei, porra, sonho de verão, coisa linda, né? Mas eu sabia que não estava preparado para isso, eu sabia. Falei, cara, eu não tenho experiência para esse próximo. Mas em contrapartida, eu não tinha a grana para fazer mais 1 ou 2 ou 3 anos de Fórmula 2, Fórmula que for, para adquirir a experiência, entendeu? Falei, cara, ou eu abraço isso aqui com o risco de me ferrar, ou eu não vou ter patrocínio para continuar, entendeu? Vocês lembram da história da Brasília de Santo Antônio de PVC? Fuscão. 5 anos antes, né? 5, né? 3 anos. 3 anos pô. antes, né? É. E aí, passou 1 mês e pouco, e o senhor me liga, pô, Igor, é o seguinte, eu vou parar, o Emerson vai entrar no meu lugar. Falei, porra, eu estava nas nuvens, né? Mas no final, para mim, foi a pior coisa que pode ter acontecido, sabe? Como é que foi essa tua Mas experiência? por quê? Porque ele era muito experiente? Não, pelo seguinte, porque se fosse, na minha leitura, eu já conversei muito com o Wilson sobre isso lá no passado, se fosse continuar na formatação que era planejado, ele, o Wilson como primeiro piloto, eu como segundo, o nível de cobrança no Brasil seria infinitamente menor. Entendi. No instante que vai para lá um bicampeão brasileiro, o primeiro brasileiro bicampeão, o Brasil respirava a Fórmula 1. Entendeu? Porque foi uma novidade. O Emerson campeão em 72, 74. Pô, o Emerson vai chegar lá e vai ganhar. Então o nível de cobrança foi absurdamente grande. Muito grande. Se o Emerson ganhasse, se você fosse terceiro, que seria uma façanha mágica, ainda assim seria cobrado. Só que a pressão é terrível, entendeu? E o carro não nasceu bom, aí a pressão, eu acompanhei lá dentro, aí a pressão fez eles, muitas vezes, despirocarem, entendeu? Ou seja, na minha leitura, se continuasse o Wilson e eu, a coisa seria mais suave, né? Mais suave, você exatamente. Teria tempo para, não só você, mas a estrutura toda da exatamente, equipe. Cacá. Exatamente. Teria tempo para os brasileiros absorverem isso, exatamente. Entenderem que não é uma equipe para ser campeã. Exatamente. Mas mesmo, assim, porque hoje, com certeza, ainda mais pela... Olha isso, ó. Esse aqui passou, a gente não falou dele. Esse é o... Fórmula 2. Isso foi mais para frente, foi 78, Mas, assim, você imagina, e com a internet, 76. com as provas sendo transmitidas pelo YouTube, essa coisa toda, cria uma pressão. Naquela época, assim, vivia-se do comentário na segunda-feira no jornal. Sim. Mesmo assim, foi pesado. A imprensa destruiu, Rubinho. A imprensa foi muito grande. E tem outra questão que é o seguinte, a própria equipe sentiu, aspas, obrigação de entregar o carro vencedor para o Emerson, entendeu? Eles não conseguiram trabalhar na maneira livre, leve e solta, entendeu? Eles não tiveram tempo de maturação do projeto, né? Eles tiveram que encurtar etapas e com isso... Porque o Emerson ele foi campeão de 72 e 4. 4 de McLaren e 75 ele já foi para a Copersucar? Não, 75 ele continuou na McLaren, o campeão foi, não sei quem foi. Em 76 ele foi para a Copersucar, entendeu? 75 acho que foi o Jack Stewart, e ele foi segundo, né? E aí, em 76, ele foi para a Copersucar. Então, o Brasil era Fórmula 1, cara. Mas, devido às proporções, lembra quando Gabriel Medina foi o campeão de surf? Só se falava em surf no Brasil. Lá atrás, o Guga Kurten, quando foi campeão, o Brasil virou Fórmula 1. Todo mundo achando que o Emerson chega lá e ia ganhar. E não ganhou, entendeu? Então, a pressão foi muito grande. Eu vi casos lá dentro, por exemplo, você sabe como é que, você tem que fazer um acerto no carro, faz um acertozinho aqui. Vou mudar tudo, entendeu? Porque, os caras entraram em parafuso, entendeu? Dá uma procurada pra gente, 71, porque acho que é 71, 73 Jack Stewart. Não, em 75... 75 é o Nick Lauda, não é? Foi Nick Lauda, em 76 foi o Hunt. 76 foi o Hunt. Isso fica me martelando na minha cabeça quando faz assim, essa soma. Vou ver aqui, não era da minha época, mas vai saber. E esse carro aí é o que eu fiz os testes em Silverstone, que ocorreu no Brasil em 76. Essa aí é a entrada do Pinheirinho? Não, Pinheirinho é para a esquerda, né? Essa é a curva para... Não. A primeira parte do Pinheirinho é para a direita, depois do laranja? Pode ser. 75 pode ser, o Nick Lauda. Na saída do laranja, né? Pode ser, Ou bico de pato, talvez, não? Mas isso é uma foto... Que carro bonito, hein? Mas isso é uma foto feita muitos anos depois. Esse carro foi restaurado, ele inteiro. Eu ia falar, essa foto tá meio atual, não é esse último que foi feito pelo... Foi pelo Darcy, né? E até foi bancado pela Mali, não é? Foi. Klaus Hopper, meu vizinho, que ajudou a restaurar todos esses carros aí, né? Exatamente.
Você viu que tem Não, um mas vídeo... eu acho que não, Cacá. Pelo capacete, isso é um capacete AGV. Esse capacete que É da época mesmo? É da época. Essa Ô, foto Ingo, é de lá de e trás. essa época de Copersucar, eu já vi muita coisa, né? Sobre a coragem dos irmãos Fittipaldi Não, de irem fantástico, atrás, é. de criar uma equipe. Como é que era a estrutura da equipe? Você falou ali, 75, o carro meio desenvolvido aqui, mas testava lá na Europa. A base era mais no Brasil, era mais Na lá? base, o carro nasceu aqui em Interlagos, lá em frente ao Autódromo de Interlagos, vizinho da oficina do pai do Rubinho. Foi todo ele construído aqui. Depois que, em 74, quando foi para a Europa em 75, mudou tudo para lá, entendeu? Todo mundo para lá. A base que tinha aqui deixou de existir, E entendeu? teve envolvimento do Adrian Newey, né? Nos outros carros, nos depois outros lá carros, na frente. lá na frente. E Nos Ricardo Dívila também. O Ricardillo estava desde o dia zero nesse projeto aí. Um cara, Incrível, né? um cara incrível, um Uma- cara realmente incrível. Uma Um grande cara, perda que a gente teve recente, saudoso né? Ricardo Dívila. um cara fantástico mesmo. Mas marcou muita história. E aí depois, eu li muito também no teu livro a história de que você tinha muito pouco tempo para treinar. Você Não chegava tinha na tempo, pista, não o tinha carro tempo. dava um problema tal, e você já Não ia para tinha corrida. tempo, Gerson, porque justamente pelo fato de ser o Emerson, 99,9% das atenções eram para o carro do Emerson, entendeu? O 0,01 para o meu carro lá. Houve momentos, cara, que diversas vezes, vou citar um grande prêmio do Brasil de 77, que eu tinha que correr porque era a Copersucar brasileira, então tinha que ter os carros na pista. No primeiro dia de treino, o carro entrava, eu tinha que segurar o volante na reta com força, senão ele desviava e batia no muro. Andei, cheguei no box, falei, o Joe Ramirez, falei, Joe, o cara tá puxando a reta. Sabe o que ele falou para mim? Ei, você faz força contrária na reta. Vontade de dar um tapa na orelha, né? Aqui, Ingo. Porra, meu. E tudo em cima do Emerson, tudo em cima do Emerson. Na sexta-feira, cara. Eu não consegui andar com o carro. Aí eu falei, só vou embora do autódromo depois que fazer o corner weight, botar o carro na balança. Acertar o... Tá. Puta, saí do autódromo, tarde pra cá. Acertamos o carro nas alturas lá, né? No corner weight. Puta, no dia seguinte melhorou 3 segundos, entendeu? Assim, uma diferença absurda. Só um exemplo. Na corrida anterior, na Argentina, um calor do cão, em janeiro, o Grande Prêmio da Argentina, os dois carros, o meu do Emerson, superaqueciam. O carro do Emerson punha duto aqui, punha ali, aquele monte de coisa para tomada de ar. O Wilson falou, amanhã teu carro vai estar feito. Nada. Chegou no domingo, meu carro igual. Não vou. Aí o Wilson falou, Ingo, faz o seguinte, não deu para fazer? Você vai pilotando, olhando a temperatura de água. Se esquentar, você tira o pé, dá 2 voltas devagar. Falei, porra, eu já estava com o saco cheio, né? Fui até estourar de propósito, né? Falei, cara, meu... Então não tinha tensão nenhuma, 0, 0, 0. Eu não vou dizer que é compreensível, porque o outro era o Emerson, mas porra... Mas não então, era a Fórmula 1 de hoje que você tem não, 50 engenheiros para um carro, 50 para outro. não, Você tinha... não dá para comparar. Tem comparação. Mas não dá para comparar. Não dá para comparar. Mas isso é importante. é acho que sempre a mesma fala. coisa. É sempre a mesma coisa. Quando tem alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, as pessoas estão sabendo, porque o Ingo até já contou um pouco dessa história e tal, mas as pessoas não têm ideia. Ele acha que ele foi para lá, puta, daí o Emerson veio e andou muito mais rápido, tal, mas você vê, carro com o volante daquele jeito, ou coisa, não dá. É sempre a mesma coisa. Quando se fala dentro de uma Fórmula 1 atual, o número 1 e o número 2 é sempre, ele sempre tem uma Mas eu acho coisinha- que hoje o número 2 é ainda- mais próximo do 1 do que era na minha época. Não, cara, com meu. certeza, Porra. dependendo do budget, sim. Sim. Né? Mas surge não, uma não peça... deixa de ter o número 1 e o número 2. surge Não uma deixa de você peça, ter uma surge um preferência. negócio, isso aí você... Não, houveram momentos... E aí tem outro fator. O teu psicológico vai começando... Porra, vai minando. Você vai ficando cada vez mais arrasado, entendeu? Aí você já senta no carro, você sabe que o carro tá uma merda, que o carro não teve nada feito que você pediu, e o teu psicológico arrasado, entendeu? Porra, Você aí- chegava a trocar de carro com o Emerson? Você Não, fez algum nunca, treino no nunca, carro dele ou não, nunca nem mas chegou nunca. perto no carro dele? Não, nem Zero. nada. Não, Cacá, você não tem ideia, cara. Hoje, depois de tantos anos, eu falo mais assim, mas eu fiquei muito tempo guardando isso pra mim, entendeu? Porque Você ficou magoado em determinadas situações? Fiquei. Sim e não. Sim, fiquei muito magoado, porque, porra, você tem aquele sonho de chegar lá, entendeu? Voltando um pouquinho, eu sabia que eu não estava preparado. Porém, se a coisa corresse conforme tinha sido combinado, o Wilson o primeiro e o segundo, a coisa correria. Não aconteceu, entendeu?
E aí você vai percebendo cada vez mais o teu sonho tá ficando inalcançável. Nesse ano, quantas corridas você fez, você lembra? Pô, o primeiro ano foram, eu corri o Grande Prêmio do Brasil, que eu terminei, 11º. O Grande Prêmio seguinte seria na África do Sul, que eles não me levaram, porque eles não faziam parte da GPDA, da Associação de Grand Prix. Então eles precisavam pagar todos os custos próprios. E levar um segundo carro para a África do Sul é muito caro. Aí o Wilson falou, na África do Sul você não vai, mas a próxima corrida em Long Beach você vai. Que foi a estreia do carro zero. E aí tem outra história legal. Esses carros todos têm que fazer o shakedown para ver como é que funciona. Tá? Ainda mais lá atrás, naquela época, nos anos 70, para ver se não cai o tanque de óleo, para ver se a mangueira está engatada, para ver se o câmbio engata. Meu carro ficou pronto na quinta-feira, véspera do primeiro treino oficial em Long Beach, cara. Ó, você dá 2 voltas para ver se não vaza nada de óleo. Pista de rua. Olha aqui, não, está vazando. Quer dizer, só dei 2 voltas. Segundo treino, mais 2 voltas. Sexta-feira foi pro saco. Sábado eu consegui dar uma volta rápida. Uma volta. Não tinha simulador na época, não, né? Não que você podia nada, treinar. Não tinha nada. Você não conhecia a pista ainda. Não, não conhecia a pista, tinha andado a pé. Nessa única volta que eu dei, eu fiquei fora do grid. Mas fiquei a 4 décimos do Emerson. O Emerson classificou em 18º, 19º, e eu em 20º, sei lá. Eu estava fora, mas falei, cara, está muito próximo. Se eu tivesse andado mais, com certeza. Então, o Domingos Pedade estava lá junto. Falei, porra, Ingo. Lembra do Domingos, lógico, né? Era um português que era empresário do Emerson, gente boníssima. Porra, Ingo, que temporal, tal. Fica tranquilo que, pô, você já mostrou que você sabe, entendeu? Então, isso são aqueles pequenos momentos que você tem com você. Você fala, cara, eu estou no lugar certo, eu tenho talento para isso. Mas os caras têm que dar condições, entendeu? Aí eu fui para Paul Ricard, na França. Puta, o carro não andava. Aí eu fui para Jarama, na Espanha. A caixa de direção travada, não conseguia virar o volante, cara. E o Joe Ramirez faz uma musculação aí, pô. Enfim, aí aquele ano passou. Aí o ano seguinte foi Argentina e Brasil, depois parou. Aí aqui a gente já vai para esse amarelinho aqui, 77. Isso foi O que mudou de 76 para 77? As novas expectativas, perspectivas, o carro mudou? Eu já meio que sabia, cara, lá no Indy, falei, cara, isso aqui não... A gente sempre continua acreditando, né? Você me contou que você tinha um contrato de 4 anos, é isso? Eu tinha um contrato de 4 anos, 76, 7, 8 e 9. E o contrato exigia exclusividade total para tudo, entendeu? Para tudo, eu não podia correr em mais nada. Mas aí, quando eu assinei o contrato, falei, Wilson, eu preciso correr de Fórmula 2, cara, para pegar a tal de experiência que eu não tinha, entendeu? Eu falei, não, tudo bem, Fórmula 2 você pode correr. E você não conhecia as pistas Nada, também, eu não né? conhecia nada na Europa. Eu conhecia as pistas da Inglaterra, tinha corrido de Fórmula 3 em Anderstorp, na Suécia, e Mônaco. A corrida de Mônaco, de Fórmula 3, foi minha segunda corrida de Fórmula 3. Fui 6º, cara. Que legal. Foi super bem, entendeu? Aí eu falei, Wilson, eu preciso correr de Fórmula 2. Aí me liberou para correr de Fórmula 2. Aí 76, 7, 8, eu corri de Fórmula 2, entendeu? Algumas etapas? Ou não, campeonato inteiro? inteiro, campeonatos inteiros, né? E aí, em 77, 78, na equipe do Ron Dennis. Equipe oficial da BMW. E o Ron Dennis? Como é que era o Ron Dennis nessa época? Cara, eu conheci o Ron Dennis quando ele era um Zé Mané qualquer, entendeu? Ele sempre era um cara muito, muito competitivo, muito organizado. Ele tinha Para quem não lembra, pessoal, só um parênteses rápido, o Ron Dennis, que era chefe de equipe sócio da McLaren, começou como mecânico, Começou como mecânico, exatamente. Muitos deles, né? Muitos deles, é. O Frank Williams, Frank Williams, é. O Herbie Blash, que trabalhava lá, era... E o Ron Dennis, em 76, eu corri numa equipe de Fórmula 2, que o Domingos Pedade era meio sócio, de um alemão chamado Willi Kausen. Aí em 77 eu falei, cara, eu preciso procurar outra equipe. Eu vi aquela equipe chamada Project 4 Racing, que era a equipe do Ron Dennis. Uhum. Eu fui conversar com ele a primeira vez, ele tinha um canto de uma oficina, que um amigo dele tinha uma empresa que fazia Santo Antônio para carro de rally. Esse amigo dele emprestou o canto para o Ron deixar lá os dois Fórmula 2. Aí eu fui lá, acertei com ele e tal, em 77, 78, corri com o Ron. Em 78 já tinha uma bela de uma sede, entendeu? É um cara, eu não posso falar nada contra ele. Ele até me ajudou muitas vezes com patrocínios, entendeu? Que eu nunca conseguia juntar o valor total. O negócio do Ron, ele ficou
Ele era um cara tão bom que dizem que ele daí se deixou levar por essa coisa do orgulho, sim. que mais para frente, Sim. então, as pessoas precisavam dele. Então, era um cara que, por exemplo, vou contar um pormenor, porque é o dia do Ingão, mas eu não assinei com a McLaren, por quê? Porque eu ia ser o terceiro piloto lá. 94 para 5? 90 e... Não, era naquela situação 95 para 6. 95 e aí eu também não queria sair do negócio da Jordan e tal, mas eu não assinei porque eu queria que ele falasse para mim, eu gosto de você e eu quero você dentro. Ah, não, você vai ficar parte de uma situação e tal. Aí veio o Michael Andretti depois, mais para... Não, naquela situação do Michael Andretti, ele não andou bem, e aí o Mika Hakkinen estava lá. Beleza. Eu falei, puta, mas e se o cara não andar bem? Eu não sei, eu estou bem na Jordan e tal. Então, uma vez ele me encontrou no elevador, subiu eu e ele no elevador na Austrália. Que situação. E aí você fica naquela... Dia bonito, né? Aí você... O olhar dele era como assim, tá vendo, tonto? Você não assinou comigo. Porque em 96 correu o Coulthard na Mercedes E o Mika. E o Mika. O Coulthard e o Mika já era a dupla, né? Mas o 96 não andava. Era motor Mercedes, era médio ali, né? 96 ganhava... Mas era 94 para 95, eu não lembro. Eu sei que os 2 anos não andavam, tanto quanto podia. Na verdade, ficou bem bom lá em 98. 98. Então, 97, 98 foi o ano que ganhou o campeonato. Mas então, você falou uma coisa importante, Rubinho. Dê poder e dê dinheiro para uma pessoa, você vai ver como ele se comporta, entendeu? O Ron foi crescendo, foi ficando importante, aí ele... É isso. É isso aí, cara, meu. Aí quando ele estava conversando comigo, cara, ele era um cara muito pé no chão, entendeu? Muito competitivo, muito organizado, entendeu? E virou o que virou. Você pega o Charlie Whiting, por exemplo. Ele veio de baixo, chegou lá e continuava igual. É isso aí. Esse cara fica eterno. A pessoa não tem ideia disso, entendeu? Mas fica eterno. Erra, acerta. Mas a pessoa, se ele não tiver... O que é que mais valeu a gente ver a Aston Martin no pódio? Pois é. O Alonso sorrindo. Sensacional. O Alonso coisa sorrindo. legal, né? Sensacional. Não é? O Alonso sorrindo. Eu ia te perguntar isso, porque Rubinho. senão- O Ingo, né? Obviamente. Vocês como pilotos, né, que Só chegaram... faltou ele dar a sambadinha. Foi perto, né? Vocês chegaram tão longe, né? Degraus tão altos. Como é que é essa questão do Alonso, por exemplo? Porque eu entendi que o ano passado, né? Eu faço parte da geração Drive to Survive. Eu assisti agora os campeonatos. Eu também assisti E eu todos fiquei eles, vendo e tal, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, o Alonso já sabia alguma coisa da Aston Martin. E da Alpine também. Que outras pessoas não sabiam. E da Alpine também. E eu lembrei do paralelo de você com a Brown. O Ingo vai, você sabia o Ingo vai que a me Brown confirmar isso, eu tenho certeza absoluta. Toda e qualquer equipe que namora com você, ela te vende uma coisa que você compra. É o seguinte, o ano que vem a gente vai mudar o motor. O motor tem 30 cavalos a mais e o melhor, ele tem 42 quilos a menos. A hora que colocar no carro a distribuição de peso, você não tem... Toda e qualquer equipe que eu fui me vendeu uma coisa que eu comprei, entendeu? A Williams, quando eu fui para lá em 2010, era fenômeno. Mas era fenômeno, entendeu? Foi a melhor venda que podia ter. Então, com certeza, ele foi vendido alguma coisa que às vezes dá o martelo, às vezes não dá. O da Brown é a venda mais tranquila que já existiu na minha vida. Por quê? Porque ali os caras foram muito pé no chão. Por quê? Eu já contei isso. Mas quando saiu do pneu riscado para o pneu slick, no túnel de vento o carro ganhou aerodinâmica sem ninguém saber. Caraca. Nem aderência mecânica, aerodinâmica. Nada. Mudou o pneu, mudou o modelo, ganhou aerodinâmica. Só com o pneu slick, aquele carro passava de 13º para 8º, 9º. Mas será que os outros também não melhoraram, né? Certo? Então, é que vai assim... saber, né? Você acaba sabendo do teu. Aí depois veio um gênio lá que desenhou o difusor triplo. E aí, realmente, a mudança do motor Honda para o motor Mercedes deu um ganho de distribuição de peso
E o centro de gravidade Já muito pode grande, falar né? quando sai o documentário com o Keanu Reeves, que vocês gravaram uma passagenzinha aqui. O Keanu Reeves está fazendo um documentário sobre a história da Brown, né? Para quem não sabe. Ele é um dos produtores, produtores, né? Tem Eu ideia não de sei. quando vai? Não sei. Contou umas novidades lá para ele que a gente nunca ouviu? Assim, você fica olhando pro Keanu Reeves, você não vai contar pra ele, você vê todos os filmes. Ele pediu com por isso que tanto eu falei. carinho, rapaz. Pediu com Pra tanto nós carinho. aqui não, mas para ele com certeza saiu alguma coisa lá, vai. Mas pegando o gancho que o Kaká Neil. falou, pode ser que ele soubesse alguma coisa que ninguém estava sabendo, mas também talvez ele soubesse alguma coisa interna da equipe que ele estava que iam desandar, entendeu? É muito Pois é. difícil de... Ô, gente, deixa eu perguntar saber, uma coisa né? para vocês dois aqui. Setentinha, cinquentinha, Alonso 41. O cara tá performando há 20 anos nesse high level. Rubito campeão da Stock, nesse nível que está na Stock aos O 50 Rubinho anos. bateu meu recorde por alguns meses, o campeão mais velho da Stock Car. Depois a gente vai falar de você, que falta só 10 títulos para ele. Acho que ele vai ter que acelerar um Não, pouquinho vai. mais para chegar lá. Não tem condição de bater o Ingram. Como é Eu que o vou te Alonso, falar. com esses 41 anos, está conseguindo performar tanto? A minha pergunta, vou elaborar um pouquinho melhor. Esse Alonso de 41 andando isso, se ele tivesse a idade do Verstappen, ou um pouquinho mais, nesse carro da Aston Martin, ele ainda estaria 2 décimos mais rápido do que ele está nos 41, Rubito? O que você acha? É o seguinte, tudo é um aspecto mental. Concordo. Não tem nem o que falar. Então, a mudança de escola, às vezes a gente mudou de escola e chegou lá, alguém falou, pô, prazer, muito legal ter você aqui, não sabe nem teu nome e tal, mas você se sente acolhido, você se sente querido e você fala assim, legal, já não vou nem lembrar da velha. E teve outras vezes que você mudou, que você falou assim, não quero. Então, as mudanças que você vai acolhendo, o Alonso com certeza sabe dos erros de decisões que ele tomou precipitadas em alguns momentos da carreira que dificultaram. Então, alguma coisa que ele viu na Alpine que a gente não viu, fez com que a mudança. Você pergunta para ele, ele fala assim, quanto tempo demorou para você falar com o Stroll e quanto... Ele fala 5 minutos. Diz que ele decidiu assim, o cara falou, Mas é por isso quê? aí. Tá bom. Porque chegou muito rapidamente no preço que ele queria, né? Com certeza. Ele vai ter que trabalhar muito na parte de marketing, batata, mas é um cara que ele está se dando o direito de sorrir por mais 2 anos. Você pega a minha condição na Stock Car, é só porque eu sou realmente um tarado apaixonado por aquilo que eu faço. Mas Então, outra coisa, você não para. A hora que você parar 1 ou 2 anos, para você voltar no ritmo que você está, é difícil, cara. Não pode parar, entendeu? Não, com certeza. Mas é que aí os meninos correndo, eu vou montando nos carros dele. Quando eles cansam assim, eu dou aquela olhada assim e falo assim, pai, mas... quero sair. Eu acho o seguinte, o cara não para. O Alonso ele ficou fora da Fórmula 1, sei lá, 2 3 anos. anos. Mas 3 ele anos. correu em outras categorias, ele manteve o alto nível, entendeu? Foram 2, né? Ele ficou fora 19 e 20. 21 ele voltou, né? Acho que foi isso. Voltou Mas ele 21 não e parou 22. de correr, entendeu? Não, fez 500 milhas de Indianápolis, E fez um rally, baita talento, fez tudo. né? Esses caras, Quando todos o cara eles, meu, Quando o cara é talentoso, claro, você... ele precisa, assim, hoje a terapia, principalmente essa terapia, ele também desenvolve pilotos novos. Sim. É como eu desenvolvendo Sim. meus 2 em casa. Então, aí às vezes você fala um negócio assim pro Dudu e o Dudu vira para você e ele te coloca alguma situação que se você for humilde, pé no chão, você ouve o que ele está falando É e isso. aprende do que ele está É isso falando. aí. Você não contou a história do Porsche que você andou do lado dele, viu a freada do Dudu e melhorou? Com certeza, mas Tô isso tocado. é aspecto físico. O aspecto boca, mental, é onde a gente coloca a cabeça. É onde a gente acha que... Sim, mas a pessoa tem que estar com a cabeça aberta, com a humildade para senão, aceitar isso. Vocês sabem que eu acho que o Alonso, só pontuando o que o Gerson falou, eu acho que ele é um piloto que ele melhorou ao longo do tempo. Ele foi campeão muito cedo, talvez, mas depois ele foi... Sim. A sensação que eu tenho assistindo a corrida deles, do Alonso, é que ele melhorou ao longo do tempo. Ele estava num carro bom, estava numa equipe boa e foi campeão. A gente sabe que às vezes acontece isso. Às vezes você nem é o melhor piloto do grid, nem está na melhor situação. mas às vezes mesmo com o talento dele, mas com a pressão que era guiar para a Ferrari, Sim, ele não sim, performou sim. no melhor dele. Exatamente. A tal da pressão voltando lá É atrás isso. na Coopersuca. É A isso. pressão destrói o cara, Eu entendeu? acho que hoje ele está sem pressão. Então ele está correndo de uma forma... É isso aí. E aí, voltando à tua pergunta, se ele hoje fosse convidado para andar com o Verstappen na Red Bull, ele chega lá defasado. Total. Ele pode ser melhor
e pode fazer um baita de um papel. Mas o fato de achar que aí o Emerson chega com experiência, com campeão, que vão dar tudo para ele, será que vão dar para mim? Tem que estar escrito no papel, mas você falou que está no papel, mas não está na boca. Aí começa, a cabeça pira. Você pira. E aí a sua performance não vai. Hoje na Aston Martin. Tranquilo. Eu tô assistindo, você falou da série Drive to Survive, tem outra série legal que é Match Point, na Netflix, sobre o tênis. Eu tô vendo. Cara, você vê o mental que faz com o cara? O cara ganha 1, 2, 3 sets, de repente ele... É a cabeça, é tudo nesse jogo. É tudo, cara. A única diferença que eu acho que para nós sofremos um teco menos é que na hora H nós temos a proteção e a armadura, que é o capacete. Eles não veem a nossa cara. Eu acho que o tênis é muito mais difícil que quando o cara dá aquela jogada da raquete no chão e alguém fala, buh! Você tem vontade de subir lá e socar o cara. Eu comentei com a Ruth, com minha esposa, durante o Match Point, essa série do Netflix, do tênis. Cara, a gente que passou essa vida inteira, essa pressão, você tem que saber administrar isso, cara. Isso que você fala no Rubinho, você vê o cara gritando a vocês, vai tomar naquele lugar, entendeu? Você pira a cabeça, entendeu? E nós dentro do carro somos nós sozinhos, entendeu? A cabeça é tudo. E foi isso que, voltando aqui um pouco, foi isso que foi te minando nesses anos aqui, Com certeza, sem a menor sombra de dúvida. Você começa a duvidar da tua capacidade, do teu talento. Você fala, cara, eu não posso arriscar, porque, porra, se eu fizer uma caca aqui, a outra corrida eu vou estar fora de novo. Tem que capitalizar o máximo em cima dessa única oportunidade. Aí você vai largar a freia 30 metros antes do que você deveria. Mas é tudo cabeça. Foi o que eu perguntei ontem pro Drogovic. Né? Pô, teve uma oportunidade, te falaram para você andar na manhã, porque o carro tinha que estar pronto para Alonso. É a mesma coisa. Claro. A cabeça fica... Ô, Ingo, esse capacete aí era um AGV ainda? Era um AGV. Isso é um AGV, exatamente. Olha isso. Esse é um capacete de AGV. Eu estava olhando essa foto aqui, outro detalhe, vê o encaixe do bico na frente, como é mal feito em relação ao carro, entendeu? Isso nos dias de hoje seria totalmente inadmissível. Mas e não é nem entrada de ar aí, nada? Não. Só no encaixe mesmo. É encaixe mal feito. Ô, Ingo, e como é que foi o teu processo de volta para o Brasil, de reconstrução da tua carreira para primeiro ano de Stock Car em 79? Cara, em 78 eu não corri de Fórmula 1, estava fora. Corri de Fórmula 2, o Campeonato Europeu. Você encerrou o contrato com o Fittipaldi para voltar? Não encerrei, não encerrei, não. O contrato estava lá. Não ganhando nada, mas... Era o contrato do Flamengo lá que o Vampeta falou assim, eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Aí eu fiz 78 a Fórmula 2 no Campeonato Europeu, com o Ron Dennis, a BMW oficial. E teve uns torneios sul-americanos, que teve 2 etapas na Argentina e era para ter uma no Brasil. Foi quando estava começando a crise do combustível no Brasil. Então a corrida de Fórmula 2 no Brasil não aconteceu. E eu tinha um patrocínio da Confecções Elos, que me cobria uma parte do orçamento que o Ron pedia para correr no Campeonato Fórmula 2 europeu. Aí para essas 2 coisas na Argentina eu consegui um outro patrocínio da Sinar, aquela bebida Sinar. E eu ganhei a corrida da Argentina e tinha um prêmio em dinheiro. Com o prêmio em dinheiro, eu consegui zerar a minha conta com o Ron Dennis, entendeu? Quer dizer, foi Deus. Terminei o ano com o dinheiro da vitória, falei, Ron, tá aqui, tá pago, entendeu? Aí pegando o avião de Buenos Aires de volta para São Paulo, era um avião que tinha escala em São Paulo e o Ron ia continuar para Londres. Falei, Ron, parei, eu vou encerrar minha carreira internacional, não dá mais. Que eu estou trocando 6 por meia dúzia, porque, porra, você viu a dificuldade que eu tive de pagar o que você precisava. Aí eu voltei para o Brasil, carreira internacional acabou. Puta, teu psicológico vai pro saco, né? Aí, eu tentei correr de Fórmula Super V, não consegui. Aí, alguns meses depois, surgiu a oportunidade de correr o de Stock Car. E em 79 eu comecei na Stock Car, ainda com um contrato com a Copersucar. Começou junto com a categoria, primeiro ano. Comecei junto com a categoria. Isso que eu falei, ainda junto com o contrato com a Copersucar. Sim, e por contrato eu não poderia estar correndo de Stock Car, entendeu? Mas eu falei, Foi uma ousadia da sua parte. Foi uma ousadia de vou bancar isso. De tão bravo que eu tava, para não falar outra palavra, né? Eu falei, eles que se esfreguem, entendeu? Eu quero ver eles vir falar alguma coisa para cima de mim, entendeu? Aí foi o ano que eu comecei nas tocarem aqui no Brasil. Foi o primeiro ano da categoria, né? Era esse carro aqui?
Não. Isso já foi anos depois. Isso também... Jornal da Tarde. Não, isso já foi mais... já é bem mais pra frente. Era um carro branco, era um carro todo branco. Vamos botar aí depois na tela. Não tem aí, não. Qual que era a foto anterior a essa aí? A foto anterior era... Essa era laranja. Essa, laranja. queria ver? É. Bonita, né? Muito legal. E eu sempre gostei muito do amarelo, né? Puta, amarelo é a minha cor, né? Então, sempre que eu podia, eu pintava amarelo nos carros, né? E aí, primeiro ano da Stock Car, Chevrolet apoiando. Não, Você tinha ideia do que ia ser a categoria? Não, do que... nunca. Eu vou E a correr sua nesse negócio aí. experiência, fora o Fusca, Não, aí, você tinha ido para a Fórmula, né? Que é aquela coisa diferente. Você voltou para um carro fechado. aí tem outra que eu conto sempre. A primeira corrida de Stock Car, a estreia da categoria foi em Tarumã, no final de semana de, sei lá, abril, maio. Opalão na 1 de Tarumã. Não, mas deve ser nessa fácil, corrida eu não hein? fui, Gerson, porque eu não queria correr de Stock Car. Eu não queria. Meu tesão era a Fórmula. Eu queria continuar na Fórmula Super V aqui. Eu estava com o contrato quase fechado para correr na equipe do Giba, patrocínio da Gladson. E o Giba meio que me usou para poder baixar o valor do Guaraná, que era o contratado dele, entendeu? Falei, se você não acertar comigo, eu vou pegar o Ingo. Então o Guaraná acertou e eu fiquei chupando o dedo. Aí esse amigo meu, falecido também, que era o cara de marketing da Macanex, falei, vai ter um campeonato da General Motors aí, vai chamar Opala Stock Car, e, pô, eles querem te patrocinar pra você correr. Falei, puta, Paulo, correr de Opala, meu, nada a ver, né, porra. Aí, não, Ingo, vai, puta. Falei, na última hora, falei, é a única chance que eu tenho. E eu aceitei tão tardiamente esse patrocínio que eu não tive tempo de preparar o carro para a primeira corrida, que foi em Tarumã. Na corrida seguinte, uma semana depois, em Guaporé, eu fui para lá com o Opala, totalmente branco, de uma concessionária chamada Pompeia Veículos, com patrocínio do Jornal da Tarde. Que a grana vinha da General Motors. Esse aqui? Peraí. Não. É aquele ali. Esse aqui, Jornal da Tarde? Isso foi alguns anos depois. Já alguns anos depois. Alguns anos depois. É uma triangulação que a GM fazia da seguinte forma, que eles queriam... Eu sempre uso esse exemplo, Rubinho, quando eu explico isso. Quando você entrou na categoria, o Rubinho, você deu uma baita alavancada na mídia, porque é o Rubinho. Eu, na minha época, eles trouxeram o Ingo em 79, porque eu tinha vindo da Fórmula 1, Fórmula 2 para alavancar a audiência. Era um patrocínio da seguinte forma, a General Motors comprava uma página inteira do Jornal da Tarde, entendeu? Essa página inteira falava da Stock Car, todo piloto vencedor tinha uma coluna que ele falava e tal, e a General Motors pagava essa página inteira para o JT, e o JT repassava para mim uma parte disso, entendeu? Então era uma grana que vinha da GM. Uma grana que vinha da GM. Isso se perpetuou pelo JT, né? Sim, que é um jornal que nem sim. existe mais. Exatamente. Né? Era do Grupo Folha, né? Do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, desculpa. São Paulo. E eles... porque eu corri 1.000 milhas com patrocínio do JT. Ah, é? Também? Eles falaram, não, você põe a minha marca lá e eu te dou um espaço para você vender publicidade no jornal. Eu nunca consegui vender. Eu não era vendedor de espaço publicitário, mas o JT era um jornal que mais apoiava o automobilismo na mídia impressa, né? Fora revistas e tudo, mas no jornal mesmo, diário, que as pessoas liam jornal, né? Acho que sim, muita gente não tinha tá vendo televisão. a gente aqui, não lê jornal. Em papel... A internet não existia. Então, o JT sempre foi um jornal que canal, apoiou muito o automobilismo. Então, minha primeira corrida foi em Guaporé. Minha estreia na Stock Car foi em Guaporé, que foi a segunda corrida da categoria, entendeu? E como foi? Como foi, boa? Cara, eu cheguei lá, peixe fora d'água, Rubinho. Peixe fora d'água. O primeiro carro era péssimo. Segundo, eu estava guiando da maneira totalmente errada. Porque você vem no monoposto, você deve ter sentido essa dificuldade. É outra pilotagem, você tem que frear mais cedo, tem que demorar mais para dar o pé. Você tem que guiar o que o carro aceita, não o que você tem peito para fazer, entendeu? Essa é a diferença. O Fórmula, você chega antes no limite do que o carro, e o turismo ao contrário, né? Vocês que vêm do Fórmula, vocês têm que tirar a velocidade. Então, porra, eu era último em todos os treinos. Podia treinar quinta, sexta, sábado. Você tá brincando? Te juro por Deus, Elson. E aconteceu um fato muito legal, que eu conto sempre, cara. Eu era o último sempre, cara. Sempre. Mas a 1,5 segundo do penúltimo, não era assim. Era uma diferença do céu para a lua. E não tinha os dados que a gente tem hoje da metria para ver onde está freando, nada? Nada. Era 100% feeling do piloto e informação. E aconteceu um detalhe bem legal, tipo 40, 50 minutos antes da classificação de sábado, o Afonso Giafone, o velho Afonso Giafone,
que eu falo que tem um coração do tamanho do mundo. Ele chegou para mim e falou, puta, você está muito ruim, cara. O que você está usando de amortecedor aí? Mandei fazer um amortecedor no cara na Lapa, chamado Rogério. Lembra desse cara? Rogério Amortecedores. Rogério Amortecedores. Sim. Ele pegava o amortecedor original, Rubinho, recalibrava, botava uma pressão a mais. Ele fazia um furinho, botava óleo, depois tapava o furinho na Funcionava solda. por 2 voltas. Na terceira volta parecia uma bomba de flit, não funcionava mais. Aí o Alfonsinho falou, não, passa no meu box, vou te emprestar 4 amortecedores BIOS, né? Vai melhorar. Cara, eu fui lá nos boxes, peguei o amortecedor, eu tinha um mecânico de concessionária comigo. O cara não sabia nada de carro de corrida. Eu não sabia menos ainda. Eu falei, não, vamos trocar amortecedor. Ele olhou no Ralph e falou, não vai dar tempo, pô. Eu não vou conseguir trocar os 4 amortecedores. Eu falei, vai dar tempo que eu vou te ajudar. E em 79, os boxes de Iguapoé eram chão de terra. A pista era asfalto, saia da pista, entrava nos boxes, era chão de terra. Levantamos o carro no cavalete, eu deitei no chão de terra, comecei a trocar o amortecedor da frente do carro. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? A minha última corrida de Fórmula 2 eu ganhei. Equipe oficial da BMW, aquela baita esquema, glamour, aquela coisa toda. Né? Falei, cara, eu tenho embaixo de uma Opala, num chão de terra, trocando amortecedor, entendeu? Falei, cara, isso aqui eu não vou deixar esmorecer, não, eu vou atrás. Aí, classifiquei, continuei em último. A meio segundo do penúltimo. Mas já tirou um segundo ali, já tirei. Aí, na corrida, eu estava em último disparado. Eu ia levar a volta do Paulão e do Afonso. Eu falei, volta eu não vou levar. Parei o carro na pista, fiz de conta que quebrou, entendeu? Essa foi a minha estreia na categoria, cara. Quem diria? E depois você 12 entendeu? títulos depois. Você entendeu qual era o principal problema? Como é que veio essa virada? Cara, a virada veio primeiro na maneira de eu entender a maneira de pilotar o carro. Você tem que trazer para trás, entendeu? Tem que frear mais cedo, você tem que guiar o que o carro aceita. E aí eu comecei a melhorar a parte técnica, entendeu? Eu comecei a pegar um cara que entendia da categoria. Aí eu aluguei aquela oficina lá do teu pai lá, Rubinho. Aí começamos nós a fazer o carro, entendeu? Tanto é que em 80 eu já fui campeão a primeira vez, entendeu? Aí já estava no baile. É recordista não só de vitórias da Stock Car, como de velocidade em sair de alguma coisa complicada e tá no pódio. Ele é o maior exemplo. Você tinha 62 anos em Goiânia quando a gente correu, né? Foi. 62, ele montou lá. É que ele é muito competitivo, ele vai falar que ele andou mal. Mas ele saía do carro falando alto. Não, Rubinho, eu já desculpa, hein, meu, desculpa. Eu falei, Ingo, tamo no ritmo. Ele falou, não, desculpa, velho, toma droga. Eu falei, não, você não tá mesmo, droga, não tá. Vocês fizeram corridas duplas em 2015, se eu não me engano. 2015, né? Goiânia. Mas, cara, não tem jeito, cara. Porque o lado competitivo, eu vou morrer com esse lado competitivo. Sim. Mas tem uma hora que não dá mais, entendeu? E aí na Stocking foi de 79 até... Deu 2008 quando eu parei. 2008, 30 anos quase. E 12 títulos na Stock, recorde. Mas eu tenho que absoluto. ser honesto e dizer o seguinte, Gerson, sem menosprezar ninguém, pelo amor de Deus. Houveram anos aí que a categoria não era nada comparativamente aos dias de hoje. Houveram anos que a categoria era muito mais fraca, entendeu? De novo, eu não quero desmerecer ninguém, entendeu? Então, em condições reais, cara... o nível da Stock Car hoje... É um absurdo que ela está hoje, é um absurdo. Forte. É um absurdo. Então, eu tinha sempre equipamento muito bom, sempre tinha patrocínio, graças a Deus. Houveram épocas que eu estava realmente sem patrocínio, entendeu? E um desses lances da falta de patrocínio me ensinou o lado do controle emocional. Ô Rubens, o que você me diz do nível da Stock Car hoje, perto das categorias do mundo que você viveu, que você acompanha ainda pelos meninos correndo? A gente vê pelos convidados, né? A gente vê pelos nomes que são assim super competitivos lá fora e que vieram para cá, e australianos, ingleses, holandeses, portugueses. A gente vê pelo nível. O próprio Albuquerque, meu companheiro, em 2018, ele acabou de... Né, ele tem um nível de Fórmula 1. Acho que ele ganhou Daytona, se não me engano, né? Então ele tem o Félix da Costa, Mas então, é que assim, a gente tem um nível muito alto, mas é um carro, é um animal diferente de domar, né? Então, eu me apaixonei pela primeira vez que eu guiei, me identifiquei, e o único problema é que eu sofria muito com o calor.
Mas muito, muito. Não, muito. você Então, dos carro- caras que vieram, o Rubinho, que foi mais rapidamente, se adaptou ao carro. Foi. Acho que a sem dificuldade que você teve no início foi posicionamento de pista. Isso. Porque Isso você tenta dar umas passadas por fora, o cara É isso aí. te dá uma portada, você Eu vai... falava com o Mamal, falei, porra, Mamal, ele não tá se posicionando certo, cara. Você Me tem que... conta essa daí, que eu quero entender melhor. Cara, esse posicionamento, eu como é imagino que o é. seguinte, que quem vem de forma tem aquela preocupação não encostar roda. Encostou roda Perfeito. é BO, entendeu? Então você tem espaço, respeito, espaço. Tocar não tem isso. Vamos por tudo, vamos por nada, entendeu? Contraria as leis da física, né? Que É, cabe é. 2 corpos no mesmo lugar, é isso? Eu olhando lá de fora, falei, cara, mas você se adaptou muito rápido, isso aí, muito rápido. Cara, em pouco tempo Porque, já por tava... exemplo, ele ia tentar passar por fora e o cara Alguém dava uma- encosta em você... Aí passa a fila inteira por dentro, Passa a entendeu? fila. Como é que você falou pro Max? Meu, mas você, nas primeiras corridas, mas você é meu amigo, meu, por que você tá me Não, dando não aqui na tem foto? essa, Ele fala, não, mas é que é assim que funciona, né? É. Aí você aprendeu, né? Mas o nível da Stock Car é muito alto, muito, muito alto. Não porque, logicamente, porque eu pude ser campeão agora, mas o nível de classificação, você vê, eu Classificação, classifiquei acho que em quarto depois no Q3, mas eu fui 15º É, no Q1. na Por um última décimo corrida, né? você ficou, não entrou, Por um... Meu, é impressionante isso aí. Então, Mas se ele está falando, Rubinho, é legal você, na Stock Car, poder se comparar aos caras bons lá de fora, que eles vêm para cá e, meu, rema. e rema mesmo. Rema. Lá atrás, na Stock Car, a gente não tinha oportunidade de fazer isso, que não vinha ninguém de fora, mas eu tive oportunidade de ir lá fora. A hora que eu comecei a dar com os caras lá, depois de estar aqui há muitos anos, nos anos 90, falei, cara, se eu tivesse aqui, ia dar trabalho para os caras, entendeu? Então, Tava no nível isso, ali. pessoalmente, é a maior satisfação que você pode ter. Muitas vezes, mais do que ganhar uma corrida, sabe? Aqui, ó, tem um pouquinho mais da tua história aqui. Opalão. E aqui, esse é o último ano, Acho você que- de Philip Paper, aqui de Acho Mitsubishi? que esse é o último ano, Talvez seja. E a história que você comunicou a sua despedida da Stock Car foi largando da pole, num momento muito emotivo ali, que você na transmissão falou. Como é que foi esse processo de decisão, Ingo? Você estava com quantos anos nessa Estava época? com... 2008, estava com 55. 55. Ou seja, eu tenho mais uns 5 anos. Mas do jeito que você está, Koda- Rubinho, tem mais Koda- 12. O Kodair tá ali, ó, no cantinho. Cadê? O 18 ali, ó. 18 É, aqui. tá A vendo? Kodaíra, é verdade, tá aqui. Então, Juliano Moro aqui. Lico, Kaiser Model, O O Kaká lá Valdeno, atrás, Kaká, Kaká. Rodrigo Esperafico, Não, isso foi um processo, você me perguntou. Thiago Marques, acho que aqui, ó. É. Ou Thiago Tarso, os dois aqui se metem. E aí? Eu, na realidade, eu acho que eu puxei a corda um pouco demais, sabe? Eu devia ter parado um pouco antes para ainda ter o tesão que o Rubinho tem hoje, entendeu? Eu acho que eu forcei demais. Eu forcei até por uma questão que eu precisava financeiramente para estar naquele ritmo do Brasil, filho, eu precisava correr, entendeu? Aí, no início de 2008, eu comuniquei e falei para minha mulher, falei, olha, Ruth, esse ano eu vou parar. Eu estava, de uma certa forma, me violentando indo para a pista, entendeu? Aí falei para a assessora de imprensa, Meg Cotrim, sabe? Sim. Falei, Meg, esse ano vai ser o último ano. Ela abriu um olho desse tamanho. Eu falei, como assim, tal? Como é que você pretende fazer? Falei, olha, eu quero tentar sair legal, entendeu? Se eu na primeira metade do campeonato tiver um pódio, os 3 no pódio, vamos para uma coletiva de imprensa, eu anuncio que vai ser o fim, quer dizer, eu estou anunciando isso no auge. no auge, entendeu? Aí foi almoçar com o pessoal da equipe, que hoje a TMG, antigamente era a AMG, né? Fui lá almoçar com eles e falei, olha, grande chance de eu parar no final do ano. Tipo, ó, o gato subiu no telhado, entendeu? Vocês se virem aí. Eu não queria dar a notícia assim, sabe? Não, você vai ganhar a corrida esse ano, aí você vai continuar mais um tempo. A decisão estava tomada. Aí foi a primeira corrida do ano, eu fiz a pole. Falei, caraca, aí Meg falou, Ingo, fala agora. Na primeira do ano. Na primeira do ano, Chegou mais cedo do que ele imaginava. Na coletiva, sábado, pós-classificação. Não, Meg, alguma coisa me falou. Não fala. Não, fala. Eu falei, não vou falar. Mas você tá, não vou falar. Puta, eu cheguei no grid domingo, tava lá o repórter da Globo, era a corrida transmitida ao vivo na Globo. Eu falei, puta, e agora? Ele sempre entrevista o Poli, né? Como é que chamava o cara? Não lembro. Chamei ele e falei, o que você vai me perguntar? Sobre estratégia de parar no box, tal. Eu falei, muda a pergunta. Que eu vou anunciar aqui agora ao vivo para vocês que vai ser meu último ano. O cara pegou o bloquinho dele, Cara, já derrubou tudo. Aí, Já deu uma tremedeira no repórter. Peraí, meu. Aí eu falei, pô, preciso avisar o Maurício, né? Que era o Maurício Matos, o chefe lá. Eu peguei, abri o rádio e falei, Maurício,
lembra que fomos almoçar esses dias e falei que... Aí eu olhei, ele estava calibrando o pneu dianteiro esquerdo aqui, Rubinho, olho no olho ali, sabe? Ele virou para mim assim e falou, lembra que eu apertei o PTT, que eu falei que a gente ia, que eu provavelmente parar, vou anunciar aqui agora que é o meu último ano. Ele olhou para mim assim, ele começou a chorar, eu também, cara. Eu falei, cara, agora eu preciso me recompor para largada, né? Largou, puta, fizemos. Mas você anunciou ou não? Anunciei na televisão, né? Tá. E o pessoal no box fica ouvindo na televisão, né? Anunciei na televisão. Largamos, entrei na reta oposta, na largada quebrou o cardão. Parei. Falei, bom, anunciei. Tô livre. Tô livre, né? Aí, tipo, foi tirar o peso das costas. Falei, daqui para frente eu vou curtir esse ano. E a minha preocupação era fazer a equipe classificar, porque tinha aquelas equipes que as duas piores saíam da principal. Agora mudou a regra, né? Tinha um rebaixamento no estoque. Tinha um rebaixamento. Aí, cara, conseguimos classificar a equipe e minha última corrida foi no pódio. Que legal. Então, porra, meu. Mas você gostaria de... Se você souber... Lógico que não ia saber, mas se soubesse, você anunciaria só ali ou não? Porque acho que anunciar na primeira te tirou... Tirou peso, tirou e peso. chegar no pódio na última é até um prêmio a mais, né? Foi exatamente, foi um prêmio a mais. Aí na coletiva dessa última coisa, falou, pô, Igor, agora que você está no pódio, você provou que você está competitivo, você não tem mais uns 2 anos. Eu falei, pelo contrário, agora é que eu parei mesmo. Eu quero levar essa lembrança para o final da minha vida. Entendeu? Eu parei porque eu quis parar, porque tem muita gente que o sistema acaba pondo para fora. Você não entendeu? quer parar, mas você é obrigado a parar. Você é obrigado Como aconteceu a parar. na Fórmula 1? Você vê agora com o Daniel Ricciardo, pô. É. Ele quer estar lá, mas o sistema botou ele para fora, entendeu? Conseguiu um emprego bom, o Ricardo. Ele ganhou 18 milhões de dólares na McLaren para não pilotar aquela McLaren horrorosa. Eu vi o meme esses dias, né? Porque Sério? pagaram a rescisão dele, que 18 milhões de dólares. Mas será que é isso? Eu não tenho Ah, certeza que é isso. Ele não tinha isso de salário. Mas acho que, pelo que se diz, é esse o salário. A não ser que seja... Pagar o último ano do contrato, A não né? ser Pra que ele seja não correr. aquela coisa assim. Então, para fazer... para tirar, você precisa pagar 3 vezes a Pode sabe ser, assim, pode ser. Aí, Pode ser. Mas que ele teve essa rescisão aí, agora está lá na Red Bull como terceiro piloto, acompanhando as corridas. Mas, de fato, né, um cara que queria continuar correndo. Sem dúvida, E não... Sem dúvida. Não, Não, achou eu outra acho janela. que essa é uma estratégia que mostra toda a estratégia de vida do Ingo, né? Uhum. Um sujeito que, né, contou aqui pra gente que começou muito rapidamente, saiu de um Fusca com um Santo Antônio de PVC para um carro de Fórmula 1, entendia que não estava no momento, né? Aí ele foi entendendo todos esses... Quantos anos, Ingo? 50 anos de... Não, 50 não. Foram 37 anos de automobilismo. E é um sujeito que você entendeu o seu momento. Eu acho Isso é muito legal, porque é muito raro isso. de fato. Mas eu sempre tive essa preocupação. Porque, cara, O Rally entrou depois um pouquinho? Cara, não, o Porque Rally você entrou fez antes. Esse capítulo é legal do Rally O Rally também, entrou né? em 2002. 2002. É? Entrou 2001 ou 2002. Como que surgiu essa história de correr no... Cara, isso foi o seguinte, Sertões? a minha paixão é o Rally, né? Eu já falei pro Rubinho, cara, Você jura? É um fantástico, cara. A Mitsubishi tem até hoje a Mitsubishi Cup, né? Sim. Você já participou lá? Já fiz uma etapa lá, Já. eu cubro com eles lá então. também como repórter, bem Eu legal. te pergunto, o que você achou de pilotar lá? O nível de concentração do Rally é Pô, 10 vezes o que você precisa do asfalto, né? É. Não pode olhar pro lado. e aí eles sempre tinham um piloto convidado. Em 2002, eles me convidaram. O diretor de marketing lá era o Beto Gardano, lembra dele, né? Sim. Falei, Igor, pô, queremos te convidar para você fazer uma etapa. Falei, Beto, eu topo, mas eu quero treinar antes, pô, para ver qual é. Eu sempre acompanhei. Alguns anos antes, eu cheguei a mandar uma mensagem para o Marco Emílio de Moraes, que é o MEN, que era o dono do Rally dos Sertões. E ele, Ainda é um dos sócios, né? Não é Ele, mais o tipo, único. ele nem deu bola. Tipo, eu falei, pô, ele vai querer ter o Ingo aí, mas ele nem deu bola. Quer dizer, a gente sempre estava ligado nisso aí. Aí eu nunca vou esquecer, o Beto falou, pô, nós vamos fazer um teste com você. Vamos te dar um dia de teste. Aí fomos uma pista da Pirelli em Valinhos. Aí nós estamos levando um piloto, Edu Piano. Sim, o do piano. Você conhece, não? Não, Eu não. conheço. Eu devo conhecer, mas... Que no Rally, fera. Ele é bom. Ele vai te dar umas dicas. Eu sempre contei isso, já contei isso para ele. A hora que eu vi esse cara, eu olhei para ele, tal do preconceito. Eu falei, cara, meio grandão, assim, meio gordo. Eu falei, o que esse cara vai me ensinar de pilotagem? Cara, Rubinho, a hora que eu sentei do banco do lado, aquele cara saiu com aquela câmera. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vou guiar do jeito que esse cara pilota, entendeu?
É uma pilotagem fantástica. O carro vem pulando no ar, você tem que posicionar a roda já para cair do jeito certo e tal. Aí dei umas voltas lá, me apaixonei. Fiz uma etapa da Cup. Aí falei pro Eduardo Souza Aram, falei, Eduardo, puta, gostei disso aí. Aí me contratou, já fizemos contrato 3 anos, 2003, 4 e 5, para correr o brasileiro, entendeu? Aí, a equipe Mitsubishi, imbatível na época. Na época era imbatível, era o Giga Spinelli e eu, né? Aí fiz 5 Rally dos Sertões, puta, fantástico, fantástico porque... Rubinho também. Fez, né? Eu fiz duas etapas só, né? 2 dias, 2 dias. Do Rally de Sertões. Mas você fez de UTV, né? Fiz de UTV. É. Eu já saí, eu vou pôr menor. Entrei assim, era aqueles pedriscos assim, Sim, né? sim. Aí, nossa. Quando ele entrou pra dentro da... Capotou, não? Não, quando entrou com a roda assim, segurou, aí que eu reduzi... Aí você falou, Deus botou de volta. Não, a hora que eu olhei pro bump, meu navegador, ele falou, pô, tamo bem, mas não vai chegar no final desse jeito. É bem isso. Cara, Você tava no bug do Jafone. Tava. Um V8. Ah, o do bugão, era o TV, era um degrau pra cima. É o bugão. O bugão do Jafone. Cara, incrível. mas eu achei fantástico aquilo lá, porque porra, é uma pilotagem incrível. Você não sabe onde você vai andar, é tudo voo na cega, entendeu? Contra o cronômetro, acelerando. E tem aquele esquema de ser nos Sertões. Puta, o Sertões na época que eu fiz era 10, 15 dias, era longo pra caramba. Aquele convívio, eu passei noite no mato. Agora porra, voltou, né? Voltou. Esse ano passado foi bem longo. Foi o maior da história. Eu adorei. Eu dormi na cabaninha. Sim, não. Adorei, Você dorme no mato, cara. Legal. Você tem que ter esse desprendimento. Aquele cara que quer ficar em hotel, lago, esse não é o caminho para ele, Eu não. fui o primeiro Faz xixi campeão da passando no Mitsubishi lago, dos Sertões. Você? Faz xixi dentro do... Faz xixi Esse Dentro aqui- do TV passando no lago, né? Não pô, teve foi essa o único- história? Esse aqui foi o de primeiro limpar. vencedor dos Sertões, o Kaká. 96, com a Mitsubishi. Ah, lá. Equipe do Eduardo. É. Primeiros Sertões, Kaká? 96? 96. 95, o Sertões começou como moto, em 92, alguma coisa assim, com o Dionísio Malheiro. Depois, O em Dionísio, 95, teve uma categoria experimental para carros que eles liberaram. E foram alguns 8 carros, 6 carros, alguma coisa assim. Ganhou um Suzuki Sidekick, de um alemão chamado Vedgo. Ah, E aí, em 96, eles transformaram o Rally para, agora CBA vai homologar, tudo mais, mas não tinha, você não era obrigado nem a usar macacão. Você jura? Assim, é mesmo? os Mas primeiros. teve uma época que... É que assim, a gente foi modernizando e tal, mas teve uma época que nem Sim. o cara precisava de luva. Tem foto minha em algum lugar aí pilotando Você sem jura? luva, cara. Quando eu corri o Paris-Dakar em 2000, de 99 para 2000, não precisava de macacão também. Outro dia... Eu corria de bermuda. É outro mesmo? dia- Bermuda e camiseta. Caraca! Outro por dia causa do eu calor. postei uma foto que o dedo da luva tá cortado e o cara falou, olha aí, o Rubinho não tinha dinheiro. Era pra carburar. Pra carburar, né? Lógico. Vinha ali. Ficar na agulha. Mexer na agulha ali. Então, Mas o rally, eu achei fantástico, cara. É o nível de concentração Muito grande, né? muito grande que você É. tem que você Não, tem que teve uma manter. vez uma etapa, o meu navegador durante algum tempo foi o Lorival Roldão, um cara que é fera. Sim. campeão mundial. Conheço. Era uma etapa, um campeonato brasileiro. Aí, puta, alguns dias seguidos. Um dia nós estávamos em deslocamento, uma estradinha bem estreita, do lado um morro altão, a estrada e um barranco lá embaixo, um baita rio. Estradinha estreita. Falei, cara, Lori, olha que lugar perigoso. Ainda bem que estamos aqui em deslocamento, né? Ele falou, Igor, nós passamos aqui ontem na direção ao contrário, A milhão. acelerando, era Você nem viu. especial. E você não falou nada. Não, e você está tão focado que eu já estava. Você está tão compenetrado, você não vê nada, cara, meu. Eu Até fui- melhor não ver, né? Melhor não Mas- ver. Mas até você pode me falar se você vai melhorando. Mas porque chegou uma hora, o Bump falava assim, cureca Sim. 3 2, curecas. 3 curecas, e o nível da coisa é o perigo, né? Sim. Aí, o cara falou lá umas 3 curecas que E eu você falei, passa irmão, batido. Essa é aí dava, duas. essa aí dava pra ter É, vindo cravada. Aí uma hora ele falou assim, entrada de fazenda 3 curecas, mas eu levei a entrada da fazenda no peito. Falei, não, esse aí não vai ser. Ele olhou pro espelho assim e falou, o meu lado tá inteiro, dá olho o seu. Tá inteiro. Mas acontece o seguinte, o levantamento é feito pelas curecas para as motos, entendeu? Então, não então uma sabia coisa que para disso. moto é muito perigosa, para os carros você passa É que batido. tem carro e carro, né? Carro e Mas, carro, mas é. isso Você deve ir tem um carro melhorando com com o uma relacionamento, suspensão. né? Sim. Oi?
com relacionamento com o seu Sim, navegador claro, vai claro, melhorando? Claro, Sim. claro. Você precisa entender, né? Quem fez o levantamento, como é que ele interpretou, como é que ele leu aquilo lá, entendeu? Hoje você tem os carros, né, os top de linha do Dakar que correm aqui. Sim. Aquelas Toyotas Super, e agora estão chegando até os ProDrive, né? A equipe Vedacity vai vir de ProDrive esse ano, um carro absurdamente incrível, que o Loeb correu no Dakar. Então você tem esses carros nos sertões aqui, mas você também tem uma Pajerinho TR4. Sim. Então se você colocar uma cureca, o que engole uma suspensão de um carro desse, uma suspensão ruim de um carro fraco, sai capotando. Então, Agora, a leitura é o que o Rubinho falou. O navegador tem que entender que a planilha é feita para todo mundo. Então você tem que adaptar a sua. Então você está com um carro muito bom, 2 curecas atenção, entendeu? Agora falando em rally, e o Lucas Moraes esse ano no Dakar, hein? Veio aqui conversar com a gente. O link na descrição aí, para quem não viu. Põe o link do podcast do Lucas. Porra, meu. Que façanha, né? Que façanha mesmo, viu? Primeiro brasileiro no pódio do Dakar. Na estreia, porra. Você imagina, porque aquilo lá deve ser... Nossa. E dunas, né? É outro tipo de pilotagem. O Kaká fez 2. O único ano que um piloto na estreia chegou no pódio foi o Ari Vatani. Que ganhou, inclusive. Em 1980 aí. Ele ganhou. Ele ganhou. O Lucas foi incrível, foi uma façanha, um piloto brasileiro que merece todo o destaque. E hoje, Ingão, hoje você não está competindo, mas você está envolvido ainda com carro, com pilotagem. Como é que está a tua vida hoje? Cara, eu voltei a BMW a fazer um programa que chama Driver Training, um programa que eu implantei no Brasil em 98. Fomos até 2012, quando eu saí, fui para Mitsubishi. E agora, de 21 para cá, voltamos com o programa, que está muito legal. Esse ano vamos ter 8 BMWs M3 para fazer os programas. Vai ser sensacional. Quais programas? É o Driver Training. Um curso... Não, mas para fazer o programa, não o programa de correr, não botar Não. É um curso de direção. Tá. Ainda não, mas... É um curso de direção. Uma tentativa. É aberto a qualquer um? É aberto a qualquer um, cara. Então, vamos botar o link aí para quem se interessar e dar uma olhada no curso. Mas eu, em função de ser as o Gerson M3... pode fazer? Eu já fiz em 2008, não aprendi nada, mas eu fiz. Ele fez comigo quando estava na Mitsubishi. Eu fiz curso com o Ingo na pista da Pirelli, lá fiz atrás. Fiz na pista da Pirelli, em 2008. Mas esse programa é voltado para o cara que dirige no dia a dia, vamos dizer assim, conceitos básicos, posicionamento correto, como usar o ABS, etc. e tal. Mas em função de ser M3, agora eu vou dar uma pimentadinha na formatação do programa, entendeu? Para o cara ter aquela... É sensacional. Porra, meu. Sensacional. Agora tudo desligado é traseirinho, hein? Mas traseirinho não, traseirão pra caramba, meu. É perigoso até, é muito perigoso. O cara é muito rápido. Muito. Quando entra aquela turbina, cara, é muito rápido. Apesar que não tem praticamente lag, né? É muito rápida a entrada, a resposta, mas... Tem que tomar cuidado. Mas esse M3 atual, ele já é um M3 muito mais fácil de dirigir do que o anterior, né? Ele é mais pregadinho, ele é mais previsível. Não, o carro é fantástico. Eu tenho feito volta rápida com os convidados com esse carro. É incrível, cara. Você freia lá no Deus me livre. É freio de fibra de carbono. Você tem que esquentar o freio. É um negócio incrível. O cara do lado acho que vai morrer, né? Porque chega no final da reta... Não tem nenhuma noção de pista e vai sentar... Eu ainda falo para os caras, eu vou frear tarde, não se assustem, entendeu? Porque teve cara uma vez que me grudou no braço, entendeu? Para, entendeu? É muito legal. Senhores, que resenha aqui, hein? Que história fantástica, carreira do Ingo, misturado um pouco com o Rubito aqui. Eu acho que a gente tem... tanto papo, tanta coisa para fazer, para falar mais horas aí. Dá para ficar mais horas. Agora, eu quero que a gente saia daqui com uma historinha de continuar esse papo em Interlagos qualquer hora, né? Se não para fazer a pista inteira, vamos inventar algum desafio para fazer lá, né, Kaká? Alguma coisa com vocês. Vamos lá, esse aqui é o Kaká, o cara que inventa as coisas. Vamos lá. E no Velocity está de volta também, porque a gente já teve... você lá com o Paulão e o Rubito. Esse vídeo aquela? Eu vou falar um negócio para vocês aqui. A gente está, em breve, o pessoal do Acelerados vai estar sabendo, a gente está... o Rubinho está envolvido com a gente está criando um novo autódromo aqui no Brasil, o Ingo está sabendo, me levou para conversar com o Giulianelli e tudo mais. Eu vou falar, antes de asfaltarem, né, porque a empresa daqui a pouco vai asfaltar, o autódromo é de asfalto. Lá, né?
Eu acho que a gente tem que ir lá Vamos brincar. brincar, Vamos levar uns Batizar UTVs pra na lá pra terra? brincar? Eu Opa, fecho. Vamos? opa, lógico, Vamos fazer uma vamos. brincadeira? Só Me se leva tiver- que eu tá ajudo a bom. pôr gasolina lá. GC, tá oxe. fechado. Vamos todo mundo pra Vamos lá. embora, fechou. Brincar de UTV. Nossa senhora, Se der tudo errado, a gente vai se divertir muito. com certeza. É a mesma coisa de perguntar se o macaco quer banana, né? Então tá fechado. Porque eu tô doido pra botar alguma coisa antes de asfaltar, porque depois que asfalto, eu não consigo andar mais com vocês. Não. Você sabe que no, Na terra a no gente Velocitar brinca. o Giga fez isso lá, né? Eu não estava na Mitsubishi, mas ele andava com o Lancer Evolution 10 na pista de terra, escorregando lá, Pra testar a pista. pra testar a pista. Então, a gente tá fazendo isso lá. Inclusive o Lucas tá indo lá dia 23 pra dar uma testada lá com a Toyota. Ah, é? É. Pô, legal. Porque esse é um feeling bom, né? Pra você saber ângulo, se Sim, você sim, tá indo sim. no caminho certo e tal. Que depois né? que asfaltou, Depois não que tem volta, asfaltou, né? não muda, né? Não tem muito o que fazer. Com certeza, vamos embora. Então Só tá marcar marcado. o dia. Bom, Tá Ingo, marcado. mais Valeu. uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Rubinho. Estamos sempre juntos. Sempre junto. É uma alegria muito grande, não só contigo, mas com a família que adora cachorro, adora. A gente está sempre. Agora eu adotei um gato. É mesmo? O gato chegou lá em casa, mudei agora, em começo de dezembro, primeira noite, o gato dentro do meu quarto. Ele pulou a janela, um dia seguinte, botei ele para fora, e disse assim, tá lá, hoje ele tá adotado, tá lá. Ele te escolheu. Ele que escolheu. É lógico. A gente fala o seguinte, cachorro aceita qualquer dono, o gato quer Gato ver escolhe. o pedigree. Bom demais, Ingão. É isso aí. Não, uma bicha é a melhor coisa que tem, cara, viu? Que prazer, te agradeço Prazer é pelo meu. seu tempo, pelo seu Opa, é um prestígio de prazer. estar aqui. E agradeço por toda a história que você deixou pra gente aqui, que ama automobilismo e que curte tanto essa cachaça do bem aí. Eu acho legado, legal né? também esse podcast que aborda 100% a nossa história, entendeu? Claro, estamos aqui pra isso. Porque o Rubinho, eu, o Kaká, você, a gente tem história para contar, entendeu? E hoje em dia, com esses podcasts, eu hoje, o que eu mais faço na internet é ficando vendo aqueles cortes, né? Sim. Que vão aparecendo. Daqui vão sair alguns bons, viu? Já mas estou vendo. E é muito legal, porque é uma conversa natural, você não está engessado dentro daquele tempo limite, é uma coisa muito boa. Seu primeiro convidado foi muito bom, Rubens. Eu aguardo os próximos que Ah, você é? vai trazer aqui. Ele já estreou com um bom convidado. Aguardo os próximos que você vai Valeu, trazer então, aqui. Estreou Rubinho, com o pé de obrigado. iri. Valeu É isso aí. demais, Valeu. gente. Obrigado. Deixa o seu like aí no nosso 0 a 100 e voltamos em breve com mais convidados legais. Valeu, Um gente. abraço, obrigado.